Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Mestre Pokémon, Volume 3, Parte 5, Capítulo 398. Axel estava muito interessado na espécie de Golbat. Ela tinha um controle de sangue muito bom e dizia-se que eram dependentes de um deus vampiro. Sim, mitos como vampiros também eram prevalentes neste mundo. Ainda era um mito, assim como em seu mundo anterior. Você quer cuidar disso? Perguntou Angela. Tudo bem. No entanto, acho que não devemos matar nenhum Pokémon aqui. Por quê? É esse seu instinto de novo? Você pode dizer isso. Eu apenas machucaria e deixaria algumas poções dizendo que não queríamos causar problemas vindo aqui. Pokémon de classificação pseudo-rei eram muito inteligentes. No entanto, como qualquer outro ser vivo, eles só se submetem ao poder. Se Axel fosse negociar primeiro dizendo que eles não queriam causar mal, este Golbat não iria ouvir. Saia, Beedrill! Gritou Axel. Axel só tinha um Pokémon lá fora e era Shedinja. Ele sempre amou viajar na sombra de Axel. Era o suficiente para lidar com qualquer encontro repentino. A razão pela qual ele escolheu Beedrill foi simples. Ele tinha sido deixado de fora na expedição da Montanha Vulcânica e ainda se sentia amargo sobre isso. Axel queria que ele sentisse que ainda era um membro valioso da equipe. Coisas como escolher Beedrill podem ter sido um gesto muito pequeno, mas tiveram um impacto muito positivo no moral geral da equipe. Beedrill, você lutará com ele sozinho. Não mate. Quero ver seu progresso, disse Axel. Estava dizendo sim. Beedrill começou com tiro de seda e começou a usar agilidade toda vez que tinha chance. Golbat começou a usar alguns movimentos de veneno, mas não era tão rápido quanto Beedrill. Finalmente usou onda de lama. Axel e Angela tiveram que recuar um pouco porque isso afetou toda a área. A batalha não durou muito. Beedrill usou tiro de seda em todo lugar e isso dificultou a movimentação de Golbat. Ele sabia que tiro de seda era muito pegajoso. Finalmente Beedrill conseguiu envolver Golbat com tiro de seda e usou perfuração de corda. O movimento foi efetivo. Beedrill usou o tempo para chegar perto de Golbat e usou picada. O poder de picada era alto e alguns músculos de Golbat saíram do ataque. Jin. A mordida de inseto de Beedrill subiu para o nível 40. O movimento tem mais poder de penetração e é mais mortal. A batalha já havia acabado depois disso. Axel foi até ele e deu uma poção. Ele estava gravemente ferido após picada, então levaria muito tempo para se curar. Não estamos aqui para matar ou machucar você. Esta poção vai curar você. Vou deixar algumas poções aqui também. Estamos aqui para falar com a tribo Clefable. Você sabe que eles são? Perguntou Axel. Golbat não disse nada por algum tempo. Depois que percebeu que estava se curando, pensou que o jovem não estava mentindo. Não seria morto. Ficou feliz e para retribuir o favor mostrou as direções. Axel chamou Alakazam e Alakazam traduziu. Parecia que Clefable era o governante desta caverna. Eles eram muito poderosos e viviam na parte mais profunda da caverna. Golbat disse a eles as direções e para onde ir. Axel também lhe deu um pouco de comida como agradecimento. Depois de caminhar por algum tempo, eles chegaram a uma encruzilhada. Havia duas direções para seguir. Golbat já havia esclarecido o caminho, então não havia problema. Eles foram para o lado direito e depois de caminhar por algum tempo, a paisagem mudou. O lugar era muito amplo agora. Havia algumas pedras, pilares e outras coisas ao redor deles. O Monte Lu era bem diferente do que nos jogos. Era muito grande. Devido ao dispositivo de luz, eles conseguiam ver claramente, mas isso também atraía alguns Pokémon selvagens para eles. Golbat disse que havia muitas espécies de Pokémon na caverna. Cada um tinha sua própria tribo e viviam em um lugar fixo. Havia também uma hierarquia dessas tribos. Quanto mais poderosa a tribo era, mais fundo ela ficava dentro da caverna. Por essa lógica, a tribo Clefable era mais forte e a tribo Golbat era mais fraca. Clefable era tratado como realeza aqui. Também havia uma tribo aqui e era uma tribo de Sandslash. Era um Pokémon do tipo terrestre. Quando eles entraram no lugar, foram cercados por um grupo de Sandshrew e Sandslash. Traga seu líder. Queremos conversar. Não estamos aqui para machucá-lo. Esses Pokémon podiam sentir o poder de Beedrill e Alakazam. Shedinja estava escondido na sombra, então eles não perceberam. Então, eles obedeceram à ordem de Axel e depois de algum tempo um Sandslash caminhou até eles. Este Sandslash parecia maior do que o Sandslash normal. Havia um grande corte em seu rosto. O Sandslash parecia orgulhoso disso. Parecia uma ferida de guerreiro. Queremos nos encontrar com Clefable e queremos passar pela área da sua tribo. Só queremos pedir sua permissão, disse Axel. O líder Sandslash começou a falar e Alakazam traduziu. Diz que se vocês quiserem passar por aqui, vocês terão que batalhar com isso. Essa é a regra desta caverna. Somente os mais fortes podem passar. Também diz que no passado, alguns humanos vieram aqui e não seguiram a regra. Eles foram brutalmente mortos por Clefable por não seguirem a regra, disse Alakazam. Isso é interessante. Esses Pokémon na caverna fizeram uma hierarquia e uma regra na caverna e parece que todos seguem. Você sabe o que isso significa? Perguntou Angela. Isso significa que a tribo Clefable não deve mexer conosco, respondeu Axel. Você está certo. Essas regras da caverna foram obviamente feitas pela tribo Clefable, pois somente eles seriam beneficiados por elas. Eles não precisam se divertir com o mundo exterior porque outras tribos cuidariam deles. Sim, isso parece um assentamento humano. Se o líder da tribo Clefable conseguiu manter tal hierarquia e tal governo, isso significa que Clefable é muito capaz de liderá-los. Eles também são mais fortes e têm inteligência muito alta, disse Axel.
Sim, essa expedição ficou ainda mais difícil agora, disse Angela suspirando. Controlar todos os pokémons na caverna e prendê-los a uma regra era algo muito difícil de fazer. Se a tribo Clefable conseguiu fazer isso, então eles devem ser muito poderosos. Eles devem ter um gênio para fazer isso. Beedrill lutou com o líder e venceu facilmente. Axel deu algumas poções ao líder do Sandslash e eles seguiram em frente. Axel queria saber o número total de tribos na caverna. Ele perguntou ao líder de Sandslash sobre isso, mas infelizmente, ele também não tinha ideia sobre isso. As tribos de nível superior não podiam ir para as tribos de nível inferior, então ele não tinha ideia sobre isso. Ele só sabia que a tribo Clefable estava no nível mais baixo. Eles começaram a se mover e começaram a ficar cada vez mais baixos. Já fazia mais de 3 dias e eles lutavam. 1. Tribo Golbat. 2. Tribo Sandslash. 3. Tribo Arbok. 4. Tribo Parasect. 5. Tribo Dugtrio. 6. Tribo Machamp. 7. Tribo Golem. 8. Tribo Onix. 9. Tribo Shukli. 10. Tribo Pilosvine. 11. Tribo Donphan. Eles lutaram contra um total de 11 tribos e aconteceu da mesma forma. Eles desafiariam o líder da tribo e venceriam. O líder então concederia a passagem para o nível inferior da caverna. Os pokémons eram muito amigáveis. Mesmo sendo pokémons selvagens, Axel e Angela seguiram a regra e não tiveram problemas com a dupla. Axel lutou até a tribo Dugtrio. O líder da tribo Machamp era um pokémon de nível rei e Axel não podia lutar contra eles. Angela ficou surpresa que o Charizard de Axel conseguiu derrotar o líder da tribo Dugtrio. O líder da tribo Dugtrio era um pokémon que estava no estágio de pico do rank pseudo-rei. Charizard o derrotou com dificuldade. Francamente, Angela ficou impressionada. Axel agora teria 15 anos e seu Pokémon poderia derrotar tal Pokémon. Os líderes das tribos Machamp, Golem, Onix, Shukli, Pilosvine e Donphan eram Pokémon de nível rei. Angela poderia facilmente derrotá-los. Ela tinha muitos Pokémons de rank rei e Pokémons de rank pseudo-campeão. Ela também tinha seu Venusauro. Após derrotar a tribo Donphan, eles foram ainda mais fundo. Axel estava com dificuldade para respirar agora. O nível de oxigênio estava muito baixo aqui. Axel teve que usar sua aura para suplementar o oxigênio restante, mas mesmo isso estava se mostrando ineficaz agora. Angela não tinha problemas. Ela também estava usando sua aura. Ela era líder da família Venu. Essas coisas não a incomodariam. Eles entraram no local da nova tribo. É isto. Suponho que sim. Mas como isso é possível? Capítulo 399. A próxima tribo foi a tribo de Aerodactyl. Ambos ficaram surpresos. A Aerodactyl era um Pokémon fóssil. Era um Pokémon pré-histórico e eles já estavam extintos. O pesquisador usou seus fósseis para criar a Aerodactyl. Foi dito que o antigo Aerodactyl era muito mais poderoso do que o Aerodactyl atual. Também foi dito que o cientista os reviveu, mas não foi um renascimento completo. Então, se a Aerodactyl se tornou um Pokémon fóssil, como ele poderia estar aqui, onde não houve interferência humana? Olhe com atenção. Você notou alguma coisa? Perguntou Angela. Axel ficou surpreso por poder ver a Aerodactyl nesta caverna. Ele considerou as perguntas de Angela e começou a olhar ao redor. Eles descobriram que havia 3 tipos de Pokémon aqui. Todos eles pareciam Aerodactyl. Alguns eram menores do que um Aerodactyl normal e alguns eram maiores e mais volumosos do que um Aerodactyl normal. Cada Pokémon era diferente. Haveria diferença em altura e peso, mas essa diferença era totalmente diferente. Axel chegou a uma conclusão surpreendente. Eles eram as formas pré-evoluídas e pós-evoluídas do Aerodactyl? Porque isso era possível. O cientista reviveu a Aerodactyl dos fósseis e foi dito que não foi um renascimento completo. Axel podia acreditar nisso porque até os Aerodactyl aqui eram diferentes. Eles tinham manchas de escamas marrons cobrindo seus corpos. Eles pareciam maiores do que os Aerodactyl normais que Axel tinha visto antes. Havia diferenças mínimas, mas havia muitas diferenças mínimas. Angela chamou o líder da tribo para lutar com ela. Uma das formas pós-evoluídas de Aerodactyl, o que Axel pensava que fosse, aproximou-se deles para o desafio. Axel ficou surpreso. Era um Pokémon de rank pseudo-campeão. Eles só tinham enfrentado Pokémon de rank rei até agora. Angela enviou seu Scizor, que também era um Pokémon de classificação pseudo-campeão. Eles lutaram por um bom tempo e Scizor saiu vitorioso. Axel assistiu à batalha do início ao fim. Ele percebeu que esse líder era mais forte que Scizor, mas tinha muito pouca experiência. Isso era compreensível. Todos eles estavam dentro da caverna e embora pudessem lutar e treinar entre si, seu conhecimento sobre outros Pokémons e seu estilo de luta era muito limitado. Mesmo com todas essas deficiências, Axel podia dizer com segurança que nenhum de seus Pokémons poderia vencer essa monstruosidade. Pseudo-campeão era um reino totalmente diferente do rank pseudo-rei. Scizor foi o vencedor e agora esses Pokémons eram mais amigáveis com eles. Essa era a lei da selva. Axel, nós encontramos ouro. Acho que deveríamos reivindicar esta caverna. Nós seríamos os únicos a limpá-la e não acho que o líder de canto teria problemas com isso, disse Angela. Angela, esta caverna também está conectada à região de Johto. Acho que teríamos algum problema em convencê-los. Sim, isso é verdade. Mas deixe isso comigo. Você disse que queria reivindicar esta caverna. Eu posso entender por que você quer fazer isso, mas ainda quero ouvir de você, disse Axel. Você saberá depois de algum tempo. Angela veio aqui e deu algumas poções para o líder. O líder parecia ter algumas delas também. Essa caverna também estava cheia de recursos. Os olhos de Angela estavam brilhando. Senhor líder, posso falar com você por 1 minuto? Disse Angela. Alakazam estava lá para traduzir. O líder assentiu e Angela teve sua chance. Que espécie de Pokémon você é? Perguntou Angela. O líder da tribo ficou chocado.
Eles sempre viveram na caverna, mas também sabiam que havia vida fora da caverna. Então, deve ter havido outros pokémons de sua espécie no mundo exterior. Eles não sabiam que sua espécie já estava extinta. O líder da tribo pergunta se não há espécies do seu tipo no mundo exterior, comunicou Alakazam. Não há. Conseguimos reviver algumas de suas espécies a partir dos fósseis, mas não foi um renascimento completo. Conseguimos reviver apenas Aerodactyl, mas não suas formas pré-evoluídas ou pós-evoluídas. O Aerodactyl que eu conhecia também era muito diferente daqui. O líder começou a rugir em voz alta. Parecia estar com raiva. Qualquer um ficaria se descobrisse que eles eram a última espécie restante no planeta. Tenho uma proposta para você e sua tribo, disse Angela. O líder da tribo está interessado no que você tem a dizer. Veja, de onde eu venho, nós temos regiões. Elas são como grandes reinos e há muitas regiões. Mas há 8 regiões que são supremas. Esta caverna fica entre 2 regiões supremas e eu sou de uma delas. Nossa região é a mais poderosa do mundo porque temos um líder que tem vários Pokémon de nível mestre. Após ouvir a declaração, todos na tribo começaram a sussurrar. Alguns ficaram surpresos e alguns ficaram assustados. Até eles sabiam o poder de um Pokémon de nível mestre e agora havia um humano que controla vários Pokémon de nível mestre. Isso foi uma loucura. Angela estava obviamente falando de Ok. Eu não estou mentindo. Eu sou um estranho para você e é natural que você suspeite de mim. Se houver alguma maneira de testar minha verdade, você a peça. De qualquer forma, na minha região, existem 3 famílias poderosas. Todas elas representam 3 tipos de Pokémon: Venusauro, Charizard e Blastoise. Esses Pokémon são respeitados na minha região. Eu sou o líder da família Venusauro. Nós nos chamamos de família Venu. Depois de dizer isso, Angela lançou uma bola incomum no ar e rugiu. Todos os Pokémon da tribo estavam assustados agora. Era o Venusauro de Angela. Eles estavam assustados porque era um Venusauro de nível campeão. A maioria dos Pokémons mais jovens não sabia que tipo de Pokémon Venusauro era porque eles viveram aqui por vidas inteiras, mas os mais velhos sabiam. Seus ancestrais mencionaram todos os tipos de Pokémons e eles sabiam sobre Venusauro. O envio do campeão Venusauro consolidou a reivindicação de Angela. Posso imaginar que alguns dos membros da sua tribo, principalmente os mais jovens, querem viajar para o mundo exterior. Sinto que vocês são uma espécie mais forte de Pokémon e também são uma nova espécie de Pokémon da minha perspectiva. Então eu quero que você me convide para minha família. Aqueles que quiserem vir para minha família podem escolher um treinador da minha família e se juntar a ela. Não se preocupe, mesmo sendo humanos, não somos gananciosos. Nós respeitaríamos sua decisão. Qualquer um que quisesse se juntar poderia conhecer e selecionar seu treinador e poderia se juntar à minha família. Esta é a minha proposta. O líder olhou para alguns deles e eles começaram a discutir. Angela e Axel não estavam com pressa. Então esse é seu plano, hein? Perguntou Axel. Sim, estou pensando em fazer essa proposta para cada tribo nesta caverna depois que reivindicarmos esta caverna. Isso aumentaria a variedade de Pokémons que nossos familiares poderiam adquirir. Além disso, sinto que os Pokémons aqui são um pouco diferentes dos Pokémons normais, disse Angela. Como elas são diferentes? Não posso precisar agora, mas eles são mais primitivos do que Pokémons normais. É só um pressentimento que tenho. Teria que trazer Mark aqui para fazer o teste, disse Angela. Não conte os ovos antes de chocarem. Temos que chegar ao direito desta caverna primeiro, disse Axel. Ah, essa é uma boa citação. Você mesmo a fez? Angela não sabia que era uma citação comum em seu mundo anterior. Axel apenas assentiu dizendo que ele mesmo a fez. Angela e Axel começaram a falar sozinhos. Agora estamos prontos para discutir. Veio uma voz atrás deles. Eles se viraram e viram que o líder estava falando em linguagem humana. Então eles perceberam sua estupidez. Um Pokémon de nível rei e acima podia falar em linguagem humana. Eles estavam tão concentrados nessa expedição à caverna que tinham esquecido um fato tão simples. Você pode estar pensando, por que eu não falei na sua língua antes? Há 2 razões. Primeiro, só eu sei falar em linguagem humana e também não sou bom nisso. Porque já fazem incontáveis anos desde que tivemos interação humana. A linguagem dos humanos foi passada de nossos ancestrais e só eu me incomodei em aprendê-la. É uma regra para aprender a linguagem humana pelo líder da tribo. Essa regra foi obviamente estabelecida pela tribo Clefable, que é a próxima tribo que você encontraria depois de nós. Somos a segunda tribo mais forte nesta caverna. A segunda razão é que eu não confiava em você antes. Não se engane, nós ainda não confiamos em você completamente, mas agora estamos começando a confiar em você. Capítulo 400. Axel e Angela concordaram com a cabeça. Primeiro, deixe-me apresentar nossa espécie a vocês. Temos 3 formas de evolução. A primeira é chamada Acron. Então temos Aerodactyl e finalmente temos Dracorok. Estou muito surpreso que nossa espécie não exista no mundo exterior. É uma pena. Você também pode estar pensando, por que não saímos da caverna por tantos anos? Há uma explicação simples. A tribo Clefable faz as regras e uma delas é nunca sair de casa. Você não perguntou a eles por quê? Perguntou Axel. Não, a tribo Clefable é uma boa tribo. O líder deles é muito forte e também pensa por todos nós. Não tenho motivos para recusar as regras deles. A propósito, o líder de uma tribo Clefable é um Pokémon campeão e não acho que seu Venusauro possa vencê-lo. Este Dracorok estava enviando bombas de informação como se fossem de conhecimento comum. Chegando à sua proposta, você está certo. Alguns dos nossos membros, especialmente a Crons, querem ir para o mundo exterior e eu não quero prendê-los aqui. Eu quero aceitar sua proposta, mas há algumas condições que você tem que cumprir. Disse o líder Dracorok. Por favor, diga a eles, disse Angela.
Primeiro, você teria que obter permissão da tribo Clefable. Eu os respeito e eles são muito rigorosos com essas regras. Mesmo que alguns de nós queiram viajar para o mundo exterior, nem todos nós queremos esse caminho e eu quero que minha tribo viva aqui em paz. Essa é uma condição válida. Eu aceito, disse Angela. Segundo, quero que sejamos transparentes. Quero que os membros da nossa tribo sejam tratados de forma justa no mundo exterior. Quero que você nos dê permissão para verificar e encontrá-los quando quiserem. Quero que eles possam selecionar seus próprios treinadores. Ambos assentiram com a cabeça em confirmação. E finalmente eu quero segurança. Você disse que tem um homem que controla vários pokémons de nível mestre. Eu quero conhecê-lo e também quero que ele garanta nossa segurança dentro e fora da caverna. Isso seria um inconveniente. Veja bem, um homem com tanto poder e calibre não se incomodaria em vir aqui e garantir essas coisas por capricho, disse Angela. Eu posso entender isso, mas essa condição não é negociável, disse o líder Dracorok. Angela se virou para Axel e perguntou. Ele concordaria? Ele poderia, mas mesmo que quisesse, ele iria querer que eu tivesse a propriedade da caverna, disse Axel. Angela pensou sobre o assunto por algum tempo. Ela olhou para o líder da tribo e disse. Eu posso concordar com isso, mas teríamos que fazer algumas mudanças. Veja, o homem é chamado de Samuel Ock. Se ele fosse garantir a segurança da sua tribo, ele iria querer possuir a caverna inteira. Não se preocupe, ele não seria seu dono. Teríamos o mesmo acordo, mas possuir é um termo usado no mundo exterior. Angela pôde ver a mudança no olhar do líder depois que ela disse possuído. Foi por isso que ela deu a explicação. Agora, Ock iria querer ser dono da caverna, o que significa que você não lidaria comigo, mas sim com ele. No entanto, há uma solução simples para isso e é esse garoto agora. O nome desse garoto é Axel Blaze. Ele é o sucessor de Ock. Ock daria o direito a esse garoto com alegria e esse garoto é parte da minha família. Você lidaria com minha família, mas não lidaria comigo, mas com ele. Se estiver tudo bem para você, então estamos prontos para ir, disse Angela. Axel ficou surpreso que Angela tivesse tanta confiança nele. Ela estava basicamente dando os direitos desta caverna para ele. Estou bem com isso, disse o líder analisando Axel. Eles conversaram sobre outras coisas e Axel e Angela tentaram o melhor que puderam descrever o mundo exterior para eles. A maioria deles tinha medo de ir para o mundo exterior. Axel mostrou vídeos do mundo exterior de seu dispositivo. Depois de conversar com eles, eles se sentiram aliviados. Então, nós aceitamos sua proposta. Você pode ir para o andar mais baixo por aqui e espero que você consiga convencer a tribo Clefable, disse o líder. Axel e Angela se despediram e foram para o andar mais baixo. O líder, Dracorok, havia dito que Venusauro não seria capaz de vencer o líder da tribo Clefable. Isso os deixou nervosos. No entanto, eles tinham chegado longe demais para ir embora agora e iriam até o fim. Os Clefable eram hospitaleiros se não fossem ameaçados, então não precisavam se preocupar com suas vidas. Havia escadas de verdade que desciam. Axel, que estava sentindo dificuldade para respirar antes, sentiu que o ar lá dentro era abundante, o que o surpreendeu. Que feitiçaria essa tribo fez no andar mais baixo? Ele pensou. Eles podiam ver um grande portão e a tribo estava coberta por muros altos. Isso parecia exatamente com um assentamento humano. O assentamento parecia muito mais avançado do que Axel e Angela tinham visto antes. O portão abriu automaticamente quando eles se aproximaram. É um prazer tê-los aqui, Axel e Angela. Faz muitos anos que os humanos não pisam nesta terra sagrada. Veio uma voz do nada. Eles começaram a olhar ao redor, mas o lugar todo parecia vazio. Em sua defesa, o lugar era enorme para uma tribo. De repente, 5 Clefables apareceram como se tivessem se teletransportado. Clefable podia aprender o movimento teletransporte, mas era um movimento psíquico e Clefable era um Pokémon do tipo fada. Então, seria difícil para eles aprenderem. Esses Clefables eram fortes. O da frente era um Pokémon de nível campeão. Axel conseguia identificá-lo apenas pela aura. Ele não se preocupou em olhar suas estatísticas porque estava nervoso demais para fazer isso. Você não precisa se preocupar. Se você não está aqui para nos prejudicar, eu prometo que minha tribo seria muito hospitaleira. Deixe-me recebê-lo. Chegar aqui seguindo nossas regras não é uma tarefa fácil. Siga-me. Esses 5 Clefables começaram a caminhar em direção ao assentamento. Axel podia ver que o líder da tribo não estava solicitando, mas dizendo a eles. Embora o líder da tribo fosse bem falado, ele estava falando com autoridade. Axel estava com um mau pressentimento sobre isso. Eles seguiram o líder e outros e entraram em uma casa. Sim, uma casa. Eles tinham uma casa aqui que era muito surpreendente. Eles estavam lidando com o jeito dos humanos. Eles entraram na casa e sentaram no que parecia um sofá rudimentar. Era feito de pedras e o formato não era perfeito, mas ainda assim foi uma boa conquista considerando os recursos aqui. Eu adoraria oferecer-lhe um pouco de comida, mas vocês, humanos, não comem nossa comida. Então, para que você está aqui? Você deve ter uma agenda. Eu sei que os humanos são gananciosos e se você quiser possuir e governar esta caverna, você terá que seguir minhas regras, que é me derrotar em combate. Este Clefable foi muito direto. Axel podia ver que não estava brincando. Primeiro de tudo, como esses Clefables sabiam que estavam vindo para cá? Como sabiam seus nomes? Eles tinham algum tipo de câmera de vigilância? Axel também não brincou e disse, estamos aqui pela Pedra da Lua. Eu tenho um Nidorino e tenho um instinto de que ele evoluiria ainda mais a partir da Pedra da Lua. Não quero ser rude, mas como você sabia da existência da Pedra da Lua? Tenho certeza de que o mundo exterior não sabe disso e como você sabia que Nidorino poderia evoluir dela? Axel agora estava em apuros.
Ele não podia dizer que era porque ele era um transmissor. Eu tenho um instinto muito bom e meu instinto nunca está errado. Eu senti que havia algo aqui que poderia ajudar Nidorino e também conversei com outros no andar de cima. Eu tirei o nome de Pedra da Lua de lá. Senhor Axel, por favor, tome cuidado com o que diz novamente porque eu não gosto de mentiras, disse o líder. Que mentiras? Sou capaz o bastante para dizer que você mentiu para mim. Não sei por que você está escondendo isso e não me importo. Se você quer ter ao menos uma chance de obter a Pedra da Lua, você teria que responder à minha pergunta. Não é que eu não queira te contar, mas tem alguma coisa que não me deixa dizer, disse Axel. Se for esse o caso, posso dar um palpite? Perguntou o líder com um sorriso. Espera, você acredita em mim? Eu não disse que consigo dizer se você está mentindo ou não. Agora, você não pode falar sobre isso, então deve haver algum poder superior restringindo você a fazer isso. Não acho que Arceus fará isso. Então, nada me vem à mente. Mas essa não é a questão aqui, é? A questão que me interessa é como você consegue saber sobre a informação. Estou confiante de que o mundo exterior não tem conhecimento sobre isso. Sei que Pokémon como Arceus ou meu não diriam nada a você. HMMMM. Ah, isso é interessante, continuou Clefable tentando adivinhar. Este Clefable é assustador, pensou Axel. Então, Senhor Axel, você é um reencarnador? Eu não acho. Os seres superiores não cometeriam tal erro e eu não detectei nenhuma flutuação psíquica em você. Então, você é um transmissor, hein? Clefable tinha acertado em cheio. Axel não sabia o que fazer. A expressão no rosto de Axel mostrou que Clefable tinha adivinhado. Reencarnador e transmissor eram algo dos mitos. Angela tinha ouvido falar sobre isso, mas eram mitos. O rosto de Angela também mudou. Ela também sabia que Axel era um transmissor agora. Axel começou a olhar para os rostos de Angela e Clefable pensando no que diria. O sistema era muito claro sobre manter isso em segredo. Se você é um transmissor, então alguém muito poderoso deve estar nisso. Não acho que Arceus tinha capacidade para fazer isso. Então quem é? Eu já disse que não posso dizer que seria melhor se você não compartilhasse essas coisas com os outros também, disse Axel. Ele queria que Nidorino evoluísse e não queria nenhuma rixa com Clefable. As coisas poderiam ficar realmente ruins se Clefable anunciasse isso para os outros. Você está me dando ordens? O que você vai fazer se eu disser isso em voz alta? Sabe de uma coisa, eu vou dizer para o mundo inteiro. Jin, o sistema está detectando ações hostis em relação ao Criador. O sistema tomaria medidas imediatas. Em uma reviravolta repentina, Clefable começou a vomitar sangue. Ele se abaixou porque alguma pressão misteriosa estava dizendo para fazer isso. Outros Clefables também não estavam em boas condições. Eles estavam tentando o máximo para suportar a pressão, mas não conseguiam. Angela também estava ajoelhada. Não se deve esquecer que esses Clefables eram Pokémon de classificação pseudo-campeão e Angela era uma treinadora poderosa. Desculpa, gritou Clefable. Ele estava tentando falar, mas não conseguia falar fluentemente. Axel não estava sentindo essa pressão. Outros estavam. Quando o líder se desculpou, a pressão quase desapareceu e tudo voltou ao normal. Todos eles estavam agora surpresos e assustados. Todo ser vivo temia morrer e agora eles tinham acabado de testemunhar a morte tentando abraçá-los. Angela também não estava em boas condições, mas o líder Clefable sentiu mais pressão do que os outros. Eu já tinha avisado para você não dizer essas coisas. Quero apenas dizer isso para seu benefício, disse Axel com um suspiro. O segredo já estava posto e o sistema também havia tomado providências. Quem era esse ser superior que fez tudo isso? Como ele poderia criar um sistema que pudesse fazer tais coisas? Pensou Axel. Muitas coisas estavam passando pela sua mente, mas ele não tinha resposta. Depois de respirar fundo e tomar poções, Clefable agora estava bem. Sinto muito por isso. Por favor, diga a essa entidade que eu nunca mais faria uma coisa dessas, disse Clefable. Ele estava realmente assustado. Era um Pokémon de nível campeão, então ele podia dizer que a entidade que fez isso era muito mais poderosa do que ele. Ele não queria mexer com a pessoa errada. Você acha que eu poderia convencê-lo mesmo se eu quisesse? Ele faria o que quisesse e eu não poderia fazer nada. Não posso dizer se você terá problemas no futuro, disse Axel. Há alguma maneira de fazer com que isso não nos incomode? Perguntou Clefable. Ele estava realmente assustado. Axel nem olhou para Angela porque não sabia como explicar nada disso a ela. Não posso fazer nada, mas sei que a entidade quer que eu seja poderoso para seu propósito. Então, sugiro que você me dê aquela Pedra da Lua e também fiz uma proposta à tribo Dracorok. Axel começou a explicar o acordo que Dracorok havia aceitado. Clefable sabia que Axel estava tirando vantagem da situação, mas não havia nada que pudesse fazer. Também não estava perdendo nada. Dar uma Pedra da Lua para Axel não era grande coisa e o acordo com Dracorok, ele não se importava muito com isso. No entanto, ele ainda estava bravo por estar perdendo essa conversa. Não tenho problemas, mas há algumas condições, disse Clefable. Por favor, conte, disse Axel. Primeiramente, usar a Pedra da Lua para evoluir é uma tradição em nossa tribo. É feito em um tempo fixo e isso não pode ser alterado. Vocês são sortudos. A cerimônia da Pedra da Lua seria realizada após 3 dias. Então, vocês teriam que esperar até esse momento. Eu também teria que esclarecer que, embora seu Nidorino evoluísse para Nidoking, ele não teria uma evolução completa. Isso significa que ele não seria tão poderoso quanto o Nidoking normal. Por que isso? Perguntou Axel. Parece que você não sabe muito sobre a evolução da Pedra da Lua. Temos essa cerimônia onde muitas Clefairies evoluem ao mesmo tempo. Isso é feito para utilizar todo o poder da Pedra da Lua. Uma Clefable ajudaria um certo número de Clefairies a evoluir e só poderia ajudar no processo de evolução uma vez em 50 anos. É por isso que muitas Clefairies evoluem ao mesmo tempo. Isso é feito para utilizar todo o poder da Pedra da Lua.
Mas eu não acho que você conheça algum Nidoking que ajudaria na evolução. Axel ficou deprimido depois de ouvir isso. Se o que Clefable disse fosse verdade, então Nidorino não obteria a utilização ótima desse processo de evolução. Não se preocupe, eu tenho uma solução para você, disse Clefable com um sorriso. Ele sorriu porque agora estava liderando a conversa. A história desta caverna é longa, mas antes de nós, havia uma tribo de Nidoking que vivia nesta caverna. A tribo era igualmente poderosa à nossa e costumávamos viver em harmonia. No entanto, começamos a lutar e lutamos. Nossa tribo venceu a luta e a tribo Nidoking foi exterminada. Mas sinto que ainda pode haver alguns Nidokings na caverna. A caverna é grande e nem eu sei tudo sobre ela. Eu vou apontar o lugar que eu monitoro e você pode checar o lugar que eu não monitoro. Você pode encontrar alguns Nidokings se tiver sorte. Mas lembre-se que você tem apenas 3 dias, disse o líder. Capítulo 401. Obrigado por me contar essa informação, disse Axel. Ele sabia que Clefable estava fazendo isso apenas por medo do sistema. Ele tinha 3 dias para encontrar um Nidoking esperando que eles ainda existissem. Já fazia muitos anos desde a luta deles e Axel estava confiante de que apenas Clefable controlava o suprimento de Pedra da Lua. Então, as probabilidades não estavam a seu favor, mas ele ainda tentaria. Minha outra condição é simples. Quando o homem que controla os Pokémon de nível mestre vier aqui, eu quero conhecê-lo. Não tenho problema com isso. Essas são todas as suas condições? É sim. Obrigado. Pode me dizer os lugares que você costuma monitorar? Tenho apenas 3 dias para encontrar um Nidoking. Claro, vem aqui. Eu tenho um mapa. Clefable começou a circular a área que controlava e monitorava. Mais da metade da caverna era controlada por essa tribo. Era muito surpreendente. A caverna era muito grande e eles controlavam muito dela. Depois de marcar todos os lugares, Clefable deu um mapa para Axel e ambos saíram para procurar Nidorino. Angela. Axel, você não precisa dizer nada. Eu vi como a entidade lidou com Clefable e outros, incluindo eu. Não quero fazer parte disso e você não precisa se sentir desconfortável perto de mim. Só não quero discutir mais esse assunto. Axel percebeu que Angela estava assustada e não havia nada que ele pudesse fazer. Acalmá-la e dizer que estava tudo bem tornaria tudo ainda pior. Então, ele apenas assentiu com a cabeça e eles começaram a procurar por um Nidoking. Já fazia 3 dias que eles conheceram Clefable e a tribo. Angela começou a agir normalmente. Ela só não falou sobre o que aconteceu 2 dias antes. Ela estava agindo como se a coisa nem tivesse acontecido. Axel estava tranquilo com isso. Axel, não quero te deixar triste, mas talvez não encontremos o Nidoking, disse Angela. Sim, mas ainda não quero desistir, disse Axel. O lugar não monitorado pela tribo Clefable não era muito grande. Eles já tinham revistado todos esses lugares e agora estavam pesquisando novamente. O próximo seria o último lugar que eles iriam pesquisar novamente. Após a primeira busca, Axel chamou Nidorino pensando que o Nidoking poderia estar escondido e se revelaria após ver Nidorino. Axel, este é o último lugar que iremos procurar novamente. Se não encontrarmos Nidoking novamente, devemos retornar para a cerimônia, disse Angela. Ela sentiu que era perda de tempo procurar novamente, mas após o pedido contínuo de Axel, ela concordou. Ela não faria isso pela 3ª vez. Eles finalmente entraram no último lugar. Axel e Angela ativaram seu sentido de aura para procurar em cada canto do lugar, mas não encontraram nada. Desanimados, Axel e Angela iriam retornar. Nidorino também estava infeliz. Queria ser o mais poderoso e ouvindo que a evolução não seria completa, queria encontrar aquele Nidoking. Ele treinou muito e esperou muito por esse movimento, mas o resultado... Olá, invasores, veio uma voz atrás. Axel e Nidorino imediatamente se viraram para ver quem era. A 50 metros deles estava um grande Pokémon mamífero roxo, bípede, com características reptilianas distintas. Ele tinha olhos estreitos, orelhas grandes e espinhosas, tufos semelhantes a pelos nas bochechas e um focinho curto cheio de dentes pontiagudos. Havia um chifre longo e venenoso na testa e uma crista de espinhos nas costas. Placas cinza cobriam seu peito e barriga, e havia uma espinha cinza e arredondada em cada cotovelo. Cada mão tinha 3 garras, enquanto cada pé tinha apenas uma única unha semelhante a um casco. Ele tinha uma cauda longa e poderosa. Era Nidoking. Nidorino estrelou este Pokémon. Ele soube instantaneamente que este Pokémon era parte de sua espécie. Seu instinto estava dizendo que este Pokémon era muito poderoso. Era um Pokémon de nível campeão. Saudações, Nidoking. Na verdade, estávamos procurando por você, disse Axel com respeito. Este Pokémon era um bilhete para a evolução perfeita de Nidorino. Axel não queria desrespeitá-lo. Angela também estava olhando para este Pokémon. Esta foi a primeira vez que ela viu um Pokémon assim. Ele tinha cerca de 5 a 6 pés de altura e parecia muito velho. Era difícil saber a idade de um Pokémon, mas até mesmo uma pessoa normal poderia ver que este era um Pokémon velho. Ele poderia estar à beira da morte. Você pode me dizer por que estava me procurando? Perguntou Nidoking. Era um Pokémon de nível campeão. Claro, ele podia falar. Eu quero evoluir meu Nidorino. Nidorino é meu primeiro parceiro e ele quer evoluir. Eu tinha falado com a tribo Clefable e eles tinham concordado. Mas parece que eu precisaria da sua ajuda, disse Axel. Então aquele degenerado de uma tribo concordou em ajudar você. Eu mal pude acreditar em você. Eu não quero ajudar você, mas também quero ver um da minha espécie atingir sua evolução final. Siga-me para dentro. Eu quero ter uma conversa profunda com você, disse Nidoking. Eles começaram a seguir o velho Pokémon e ele desapareceu completamente ao atravessar uma parede da caverna. Então é por isso que não conseguimos encontrá-los, disse Angela. Sim, esse Nidoking é um mestre em se esconder, disse Axel e seguiu Nidoking, e eles também atravessaram a parede. Axel e a equipe chegaram a um lugar completamente diferente. Havia um lago do lado direito e alguma vegetação do lado esquerdo. Também havia pequenas cavernas na frente. Eles podiam ver muitos Nidorinos pulando e brincando uns com os outros.
Também havia alguns nidorinos e nidorinas. Era um ambiente completamente novo. Este assentamento era ainda mais vibrante do que o assentamento tribal de Clefable. Axel podia imaginar como isso poderia ter acontecido. Nidoking era um tipo terrestre. Este Nidoking deve ser extremamente bom em manipular sua energia infinita. Ele deve ter usado seu núcleo tipo terrestre para conseguir tudo isso. Nidorans começaram a vir em direção a eles para cumprimentá-los. Eles estavam interessados no Nidorino de Axel. Nidorino também começou a conversar e brincar com eles. Fazia muito tempo que não via sua espécie. Axel, Angela, Alakazam e Shedinja seguiram Nidoking e sentaram-se para conversar. Axel explicou Nidoking com mais detalhes. Escute aqui, garoto. Eu quero ajudar seu Nidorino, mas também tenho uma condição. O poder da Pedra da Lua é muito alto, e embora seu Nidorino pareça ter uma excelente base, ele não seria capaz de absorver todo o poder de uma Pedra da Lua. Então, eu quero que 2 dos meus Nidorino e 2 dos meus Nidorina evoluam com seu Nidorino. Você e a tribo Clefable não perderiam nada e isso os ajudaria em vez disso, disse Nidoking. Todo acordo e proposta tinha uma condição a ser cumprida. Axel agora estava ficando cansado disso. Dracorok tinha condições diferentes, Clefable tinha condições diferentes e Nidoking tinha condições diferentes. Axel sentiu pena depois de ouvir sobre a situação de Nidoking. Acontece que ele era o único Nidoking que havia sobrevivido após a luta. Ele se escondeu e salvou alguns Nidorino. Eles eram perfeitamente capazes de crescer aqui, mas não tinham acesso à Pedra da Lua e era o único Nidoking vivo. Ele também estava à beira da morte e queria que alguns deles se tornassem Nidoking e Nidoking antes que ele morresse. Aceito suas condições, mas não creio que a tribo Clefable o faça, disse Axel. Você não precisa se preocupar com isso. Eu cuidarei disso, disse Nidoking. Se você tem tanta certeza disso, então estou bem com isso, disse Axel. O acordo foi feito e agora eles estavam indo para a tribo Clefable. Nidoking foi até os membros de sua tribo e começou a conversar. Depois de conversar com eles por mais de 1 hora, selecionou 2 Nidorino e 2 Nidorina. Eles agora iriam evoluir. Axel ficou feliz com esse desenvolvimento. Ele agradeceu a Arceus por não tirar toda a sua sorte. O grupo começou a se mover e eles chegaram à tribo de Clefable em poucas horas. Eu não sabia que você ainda estava vivo, disse o líder de Clefable para Nidoking. Sua tribo não era poderosa o suficiente para matar todos nós, respondeu Nidoking. Você ousa dizer qualquer coisa sobre minha tribo, gritou Clefable. Isso não estava dando certo. Calma, garoto. Não estou aqui para lutar, mas para negociar, disse Nidoking. E o que é isso? Eu quero que 2 Nidorino e 2 Nidorina evoluam junto com o Nidorino do filho dele. Eu quero ter uma parte igual da Pedra da Lua de agora em diante. Eu também quero minha terra anterior de volta e finalmente eu quero que você se ajoelhe na minha frente e peça desculpas. Esse Nidoking é completamente louco, pensou o Nidorino de Axel. Axel também estava pensando o mesmo. Axel podia ver que Clefable estava tentando ao máximo conter sua raiva. Agora ele tinha que devolver tudo que havia conquistado e também se ajoelhar para se desculpar. Axel sabia que não conseguiria fazer isso, mesmo que estivesse em seu leito de morte. Você está passando dos limites, velho, disse Clefable cumprimentando seus dentes. Você sabe que não pode me derrotar. Eu sei que estou velho, mas ainda posso matá-lo confortavelmente. Eu não tinha interferido antes, pensando que sua mãe ainda estava viva, mas acho que a velhice a pegou. Eu estava errado, disse Nidoking com um sorriso. Então era isso? Nidoking era mais forte que esse Clefable. Então era por isso que esse Clefable não estava tomando nenhuma atitude, pensou Axel. Axel não era poderoso o suficiente para saber a diferença entre os dois. Ele não os identificou com seu sistema porque estava com medo. Axel era muito mais fraco do que eles e se eles fossem capazes de perceber que ele os identificou, ele poderia morrer uma morte horrível. Tudo bem, você não precisa se ajoelhar e se desculpar, mas tem que me dar uma parte igual da Pedra da Lua e da terra da minha tribo. Isso não é negociável, disse Nidoking. Nidoking e Clefable começaram a discutir e negociar, mas depois de algum tempo Clefable concordou. Ele não tinha escolha. Sua mãe tinha falecido recentemente e ele não era forte o suficiente para derrotar esse Nidoking. Clefable agora estava amaldiçoando sua sorte. Se não tivesse contado a Axel sobre a possibilidade de Nidoking, não teria enfrentado essa situação. Ele cavou sua própria cova e cortou suas pernas com seu próprio machado. Já era noite e era o momento perfeito para a cerimônia de evolução. Todos eles seguiram Clefable para um lugar desconhecido. O lugar tinha um grande buraco no teto e Axel podia ver perfeitamente a lua do teto. Era um ingrediente necessário para a evolução deles. 2 pedras da lua foram trazidas. Uma era para o grupo de Clefairy e outra era para o grupo de Nidorino e Nidorina. Nidoking então chamou Nidorino de Axel. Escute, garoto, para realizar a cerimônia, você teria que fazer certos passos e estar em uma certa posição. Isso é para obter o melhor uso da Pedra da Lua. Temos 1 hora antes da cerimônia começar. Outros sabem sobre isso, então você tem que aprender esses passos em 1 hora. Nidoking começou a mostrar os passos para Nidorino. Eram alguns passos estranhos. Parecia um tipo de dança, mas era incrivelmente descoordenado. Axel não acreditava nesses passos. Ele sentia que isso era apenas uma tradição e superstição, mas não queria discutir com Nidoking. Depois de 1 hora, Nidorino tinha aprendido todos os passos com perfeição. Não foi muito difícil aprender. Agora ele estava pronto para evoluir. Estava muito animado. Clefable veio e deu a Pedra da Lua para Nidoking. A pedra foi colocada no meio e Nidorinos e Nidorinas a cercaram formando um círculo. Axel olhou para a tribo Clefable e eles também fizeram a mesma coisa.
Ok, comece, gritou Nidoking. O grupo de Nidorino e Nidorina começou a fazer aqueles passos estranhos enquanto formavam o círculo. Clefable também estava fazendo seus passos. Os passos da tribo de Clefable eram diferentes das instruções de Nidoking. Esses passos pareciam elegantes e bonitos. Eles começaram a fazer esses passos por 5 minutos e de repente a lua que estava no céu enviou 2 raios de luz branca para a Pedra da Lua 2. A Pedra da Lua começou a brilhar na cor roxa depois que a luz a tocou. Axel e Angela ficaram surpresos com esse fenômeno. Então esses passos estranhos não foram uma farsa? Pensou Axel. O jogo nunca mencionou esse processo de evolução da Pedra da Lua, então Axel não tinha ideia sobre isso. Ele só sabia que Nidorino evoluiria para Nidoking com uma Pedra da Lua. Quando a Pedra da Lua começou a brilhar em luz roxa, a luz se espalhou para Nidorinos e Nidorinas. Os passos estavam terminados e agora todos eles estavam se aquecendo sob aquela luz roxa. Por 1 minuto, a Pedra da Lua apenas enviou luz para o grupo e nada aconteceu e depois de 1 minuto, o brilho da pedra começou a escurecer e agora parecia uma pedra de cristal normal. A pedra havia parado de dar luz para o grupo. Axel estava totalmente concentrado em seu Nidorino. Nidorino começou a brilhar em luz roxa e amarronzada e começou a ficar maior. O brilho começou a ficar maior. Sua estrutura começou a mudar rapidamente e sua posição estava começando a mudar também. A mesma coisa estava acontecendo com Clefairies, Nidorinas e outros Nidorinos. A altura de Nidorino começou a aumentar para 5 pés, 6 pés e não parava. Finalmente parou quando sua altura aumentou para quase 7 pés. A altura dos outros também aumentou, mas não tanto quanto a de Nidorino de Axel. O brilho não ficou maior do que isso. Axel podia ver uma estrutura de Nidoking do brilho da luz roxa e amarronzada. Rugido. Um dos Nidorino evoluiu perfeitamente para Nidoking. Depois de alguns segundos. Rugido. Uma das Nidorina evoluiu perfeitamente para Nidoking. Um após o outro, Nidorinos e Nidorinas completaram sua evolução. Apenas o Nidorino de Axel não havia completado sua evolução. Aqueles Nidoking e Nidoking que estavam causando problemas após a evolução foram colocados para dormir pelo antigo Nidoking. Axel esperou pacientemente pela evolução do seu Pokémon e depois de mais 30 segundos, Roar tinha completado sua evolução. Era cerca de 1 pé mais alto do que o Nidoking normal. Suas caudas pareciam muito fortes, como se fossem feitas de aço. Seu chifre estava pingando veneno e suas orelhas grandes eram muito visíveis. Ambas as pernas eram largas e pareciam resistentes. Parecia que o chão tremeria a cada momento. Seus dentes afiados e mandíbulas pareciam brilhantes e mortais. Era Nidoking. Era o Nidoking do Axel. E finalmente evoluiu. Roar. Isso desencadeou um enorme rugido e a caverna literalmente começou a tremer. Axel podia dizer que seu Nidoking era definitivamente mais poderoso do que outros Nidoking que tinham acabado de evoluir. Axel percebeu algo nesse movimento. Ele percebeu porque Nidoking era chamado de Nido-King. A aura e a presença deste Pokémon falavam de realeza. Algo que deveria ser respeitado. Algo que seria reverenciado. Axel não tinha sentido tal coisa do antigo Nidoking porque ele era muito velho, mas seu Nidoking era algo especial. Nidoking olhou para Axel depois de rugir. Axel estava pronto para chamar todos os seus Pokémons a qualquer momento. Ele já havia chamado Mamoswine e Charizard. Ele estava pronto para acalmar Nidoking. Capítulo 402. Nidoking olhou para Axel com raiva. Parecia que estava no topo do mundo agora. Parecia que era o ser mais poderoso de todo o mundo. Então, por que deveria seguir esse humano? Instantaneamente ele começou a se lembrar de todas as coisas que Axel tinha feito por ele. Todos os pontos de treinamento, curando-o quando ele estava ferido, carregando-o quando ele estava dormindo. Ele sentiu que estava sendo muito tolo. Mesmo sendo forte, ele não podia quebrar essa confiança. Seus olhos começaram a mostrar clareza e seus rugidos começaram a diminuir. Em poucos segundos, ele se acalmou. Axel lentamente se aproximou dele. Nidoking, ele disse, dizendo a Axel que estava tudo bem. Axel deu um tapinha em seus ombros porque ele estava muito alto agora. Você fez um bom trabalho, Megalania. Nido? Sim, você finalmente ganhou o nome. Estou orgulhoso de você, disse Axel. Nidoking lhe deu um grande abraço que foi de partir os ossos. Axel olhou para as estatísticas de Nidoking. Nome do Pokémon, Nidoking, idade, 1,5 anos. Apelido do Pokémon, Megalania. Classificação do Pokémon, classificação Pseudo-Rei. Habilidade, ponto de veneno 100%. Habilidade oculta, força absoluta, 0%. Potencial, roxo. Saúde, 6.000 ataque, S++. Agilidade, B defesa, A++. Ataque especial, S++ defesa especial, B++. Núcleo, veneno, masterizado. Poder oculto, elétrico, 20%. O apelido Megalania surgiu quando Axel estava treinando Nidoran, e ele estava sendo preguiçoso. Axel havia dito a ele que ele tinha outra evolução depois de Nidorino e se ele se tornasse poderoso o suficiente e evoluísse mais, Axel o chamaria de Megalania. Axel nunca pensou que tal dia chegaria. Ele estava muito feliz por Nidoking. Ele estava muito emocionado agora. Nidoking era um Pokémon poderoso. Ele tinha um poder de ataque muito alto e uma defesa muito alta. Axel tinha focado em sua fundação por muito tempo e agora estava dando resultado. Ele precisava se ajustar à sua nova forma, pois agora era bípede, mas Axel estava animado para treiná-lo mais e usá-lo em batalhas. Uma das principais mudanças foi seu corpo. Ele havia se tornado grande e muito pesado comparado a antes. Levaria algum tempo para que ele se tornasse amigável à batalha em seu novo corpo. 3 de seus movimentos foram nivelados até 40. Onda de lama, bola de veneno e foco de energia. Jin. Onda de lodo. Tem mais efeito e poder de penetração. Bola de veneno. Pode criar 3 delas em um instante. Foco de energia. Pode focar em menos de 1 segundo.
O poder do próximo ataque físico é muito aumentado. A evolução também havia mudado sua habilidade oculta de entusiasmo para força absoluta. Como havia acabado de aprender a nova habilidade oculta, estava em 0%. Todas as suas estatísticas melhoraram muito, especialmente sua saúde, que estava em 6.000. Agora estava perto de atingir o posto de rei. Axel deixou-se mover livremente por algum tempo. O chão tremia a cada movimento. Estava muito pesado agora. Axel queria verificar seu peso. O Nidoking normal pesava mais de 100 kg. Seu Nidoking devia ter muito mais peso do que os normais, pois era mais alto e largo do que os outros. A evolução do Clefable também havia terminado, e agora eles estavam fora da sala. Cada Pokémon evoluído estava olhando para suas novas formas, especialmente os Nidokings. Ponto de vista do Pokémon começa. Cara, parabéns pela evolução. Você ficou muito grande. Você é ainda maior que eu. Nós deveríamos batalhar algum dia, disse Charizard. Sim, é difícil se mover. Essa nova forma é muito difícil de controlar, disse Nidoking. Você vai se acostumar, disse Gogoat. Sim, parabéns Megalania pela evolução, disse Shedinja. Toda a equipe de Axel começou a parabenizar Nidoking. Você não acha que Nidoking está olhando para mim? Perguntou Nidoking a Charizard. Cara, você deveria desistir dessa coisa de romance. Você não é muito bom nisso. Você quase matou aquela Nidorina no passado, e agora quer tentar outra, disse Charizard. Você não sabe, eu amadureci. Não vou chamá-la para sair diretamente. Eu levaria meu tempo. Dessa vez, eu com certeza marcaria. Fim do ponto de vista de Pokémon. Todos os seus Pokémon estavam tendo umas férias curtas na caverna. A missão já estava completa, e eles tinham recebido recompensas extras. O único problema era Ok. Axel e Angela não tinham ideia de como aquele velho reagiria. Ok era único. Ninguém poderia prever o que ele faria em seguida. Eles se despediram da tribo Clefable e da tribo Dracorok, dizendo que retornariam em breve. Sair da caverna não levou muito tempo. Você planeja ir para Ok agora? Perguntou Axel. Sim, vamos terminar isso o mais rápido que pudermos. Quero voltar para casa depois disso. Se conseguirmos Ok a bordo, a região de Johto também não nos incomodará, disse Angela. Bem, isso é verdade. Eles pegaram o avião e mudaram de direção para a cidade Palette. Axel já tinha mandado mensagem para Ok dizendo que eles iriam e disseram que tinham uma surpresa. Então, você quer dizer que um novo tipo de Pokémon foi encontrado, e você quer que eu vá lá. Você também está me dizendo que uma nova evolução pode ser encontrada lá. Sim, você está certo. Nós dissemos a eles que temos você para proteção, e eles concordaram em deixar alguns dos membros de sua tribo irem para o mundo exterior, disse Axel. Axel, eu adoraria ajudar você, mas... Mas o quê? Você me disse que me apoiaria em coisas como essa quando eu me tornasse seu sucessor. Não estou dizendo que não te ajudaria. Nossa, as crianças de hoje em dia não têm paciência. Só quero verificar Nidoking primeiro. Esta é a primeira vez que o vejo. Estou muito interessado na forma pré-evoluída e pós-evoluída de Aerodactyl, disse Ok. E você também nos ajudaria na questão de Johto? Perguntou Angela. Sim, não se preocupe com isso. Eu simplesmente não conseguia acreditar que o Monte Lua tinha tantos segredos. Posso falar com Axel sozinho? Perguntou Ok. Angela não teve problema com isso e saiu da sala. Ouvi todas as suas histórias, mas algumas delas não fazem sentido. Como que? Perguntou Axel. Ok estava sendo extra legal hoje, e isso estava de alguma forma o irritando. Mas ele não sabia o porquê. Você disse que ambos foram lá para evoluir seu Nidorino. Primeiro, como você sabia que Nidorino poderia evoluir, e como você sabia sobre a Pedra da Lua? Perguntou Ok. Ok tinha acertado o alvo assim como Clefable, e ele não queria que a mesma coisa se repetisse novamente, mas não tinha outras respostas. Eu disse que tinha instinto para essas coisas, certo? Axel, eu posso ser velho, mas não sou tolo. Eu te conheço há muito tempo, e também sei que você faria algo assim baseado no seu instinto. Eu sei sobre tudo isso, mas eu simplesmente não poderia te contar, Ok. Há algo que me impede de te contar, e vamos encerrar o tópico aqui sobre isso porque não te faria bem. Ok, se você não conseguiu me dizer, isso significa que eu posso dar um palpite? Perguntou Ok com um sorriso. Por que estava saindo exatamente como a conversa que ele teve com Clefable? Então, como você sabia sobre isso? Tenho certeza de que não há pesquisas ou documentos passados relacionados à sua evolução e à Pedra da Lua. Deixe-me dar um palpite aqui. Axel, você é um transmissor? Axel mudou sua expressão após ouvir essa palavra novamente. Axel era muito ruim em manter uma cara séria. Então, estou certo. Não é de se espantar que você tenha tanto conhecimento. Mas de onde você veio? Se você é um transmissor, você deve ter algum conhecimento sobre este mundo, certo? Isso está ficando ainda mais interessante. Haha, Ok começou a rir alto. Então, quem é esse ser que te restringe? Deve ser muito poderoso se você tem medo até de dizer isso para mim. Eu quero conhecer esse criador. Jin, o sistema está detectando ações OX em relação ao criador. O sistema tomará ações imediatas. Então essa coisa está tentando me pressionar? Perguntou Ok. Jin, o sistema não consegue tomar nenhuma ação. Jin, Ok é um dos líderes deste mundo, então o sistema não consegue tomar nenhuma ação contra Ok. O que diabos está acontecendo agora? Perguntou Axel em voz alta. O que aconteceu? Perguntou Ok. Esta entidade está se recusando a tomar qualquer ação contra você. Ela diz que você é um dos líderes deste mundo, então ela não pode tomar nenhuma ação. Isso é interessante. Então essa entidade também tem algumas regras a seguir, hein? Bem, não vou me intrometer mais. Não tem utilidade para isso, mas é interessante que existam tais seres neste universo. Iremos lá amanhã. Por que você não brinca com Ash e Gary até agora? Tenho algumas coisas para fazer. O sistema era um ser muito misterioso. Axel não sabia o que ele queria dele. Ele sabia que o sistema queria que ele fosse forte, mas por qual razão? Ele não sabia.
Ele havia perguntado várias vezes, mas não havia recebido resposta. Se ele quisesse que ele fosse forte, então ele seria forte. Axel acreditava que só poderia se libertar do controle dele se tornando forte. Ele agora iria se concentrar seriamente em seu próprio poder. Brincar com Ash e Gary foi divertido. Essas crianças seriam os protagonistas da série se Axel não tivesse nascido. Ele estava muito interessado em ver Ash se juntando com Pikachu e Gary com Blastoise. Ele teve que esperar por isso, no entanto. No entanto, ele não queria que Ash fosse tão ingênuo quanto na série, então ele pensou em treiná-los pessoalmente quando crescessem. Red e Blue não teriam problemas com isso. Após 50 horas. Então esse é o novo Pokémon, hein? Parece muito estranho para mim. Ok agora estava examinando o Akron, Aerodactyl e Dracorok. Ele tinha seus dispositivos ligados. Ele estava tirando amostras do sangue deles e conduzindo testes. Mesmo sendo mestre Pokémon, ele também era um pesquisador muito curioso. Então, Dracorok, você se torna um tipo dragão, pedra depois de evoluir, hein? Isso é interessante. Eu sempre pensei que a Aerodactyl seria foda se fosse um tipo dragão. Sim, mudamos nossa tipagem de pedra, voador para dragão, pedra depois que evoluímos. Mas isso não significa que ficaríamos fracos quando voássemos, disse o líder. Depois de checá-los, falar com Clefable e outros, Ok mostrou seu Alakazam, o que os convenceu de que eles estariam protegidos do lado de fora. Os Pokémon da caverna ficaram felizes com isso. Angela, Axel e Ok não só falaram com a tribo Dracorok, mas também com todas as outras tribos. Todos eles concordaram com a proposta, exceto a tribo Clefable. Até a tribo Nidoking queria ir para fora. Senhor Axel, você quer levar um dos nossos para sua equipe? Vejo que você é muito forte e confiável. A maioria dos membros da nossa tribo gostaria de fazer parte da sua equipe, disse o líder Dracorok. Eu adoraria ter um de vocês no meu time, mas não agora. Tenho algumas coisas para realizar. Voltarei aqui depois de 8 meses e selecionarei um de vocês, disse Axel. O líder Dracorok concordou com Axel. Ele tinha visto todos os Pokémon de Axel e ficou muito surpreso com a forma como eles criou. Eles eram muito poderosos e também pareciam felizes em fazer parte do time de Axel. Axel também estava interessado em ter Akron. Ele recusou a oferta por 2 motivos. Primeiro, ele iria treinar seus Pokémon existentes para a Batalha da Liga. Restavam apenas 7 meses, e ele não queria se concentrar em um novo Pokémon. Em segundo lugar, ele iria para a região de Johto depois disso e não poderia usar seus Pokémon existentes na região de Johto. A região de Johto era muito próxima da região de Kanto, e a região de Kanto era muito mais forte do que a região de Johto. A região de Kanto estava lentamente assumindo a administração da região de Johto. Koga era um ótimo exemplo. Koga era um líder de ginásio na região de Kanto, mas ele tinha sido promovido recentemente a um dos membros da Elite 4 na região de Johto. Isso foi um golpe enorme para a região de Johto. Um líder de ginásio da região de Kanto havia se tornado um membro da Elite 4 na região de Johto. A lacuna entre a região de Kanto e a região de Johto estava desaparecendo, e a região de Kanto estava perto de engolir a região de Johto. Para controlar a situação, a região de Johto introduziu uma nova regra para treinadores de outras regiões. A regra afirmava que qualquer treinador de outras regiões não poderia usar seus Pokémon capturados anteriormente em batalhas de ginásio de Johto, batalhas de liga, batalhas Elite 4 e batalhas de campeão. Essa era uma regra simples, mas impedia a tomada estrangeira da região de Johto. Era por isso que Axel iria capturar Akron quando ele se registrasse na região de Johto. Seria um Pokémon poderoso e seu primeiro Pokémon do tipo dragão. Depois que saíram da caverna, todos decidiram ir para uma cidade próxima para comer e descansar. Foi uma jornada cansativa e Axel e Angela só queriam descansar. Eles foram ao restaurante mais luxuoso que puderam encontrar. Todos eles estavam olhando para Ok com olhos arregalados. Não era todo dia que alguém via pessoalmente o mestre Pokémon. As bebidas e a comida eram por conta da casa, e agora eles estavam comendo o máximo que podiam. Esse era um dos benefícios de estar com o mestre Pokémon. Você tem 7 meses agora. Eu gostaria que um dos seus Pokémon alcançasse o posto de rei. Quais são seus planos? Perguntou Ok. Angela ficou chocada que Ok tinha expectativas tão altas. A diferença entre o pseudo-rei e o rei era enorme. Levaria muitos anos para um Pokémon pseudo-rei avançar para o rei. No entanto, Ok estava falando sobre isso como se fosse uma conquista normal. O que a chocou ainda mais foi que Axel não estava deprimido ou chocado com aquela declaração. Ele estava até concordando com Ok. Essa dupla era louca. Capítulo 403. Então, o que você planeja fazer? Pretendo ir para casa e treinar meus Pokémons ao máximo, disse Axel. Acredito que isso prejudicaria um pouco seu crescimento, mas quero que você tenha tempo para sua família. Por que você não vai para Vale Charicífico? Você pode deixar seu Charizard lá por um tempo e retornar. Seu Charizard também precisa saber onde está na hierarquia. Ele é forte agora, mas ainda é mais fraco comparado a muitos Charizards lá, disse Ok. Na verdade, isso não é uma má ideia. Quero que Charizard veja como outros Charizards lutam. Mas você acha que deixar Charizard lá seria uma boa escolha? Axel, até os Pokémons precisam crescer e amadurecer. Você fez um bom trabalho e fará isso no futuro também. Mas não é ruim ter uma segunda opinião. Talvez Charizard aprendesse algo muito diferente em Vale Charicífico. Meu Charizard aprendeu. Então você não pode descartar a possibilidade. E eu acredito que Charizard também deveria conhecer seus pais. Ele não conheceu seus pais até agora. Lisa e Elizabeth ficariam felizes em ter você lá. Tudo bem, eu decidi. Eu iria para Vale Charicífico amanhã e me encontraria com Lisa e Elizabeth. Disse Axel com novo vigor. Elizabeth era quem monitorava Vale Charicífico. Lisa era neta de Elizabeth e era muito jovem. Elizabeth era uma das treinadoras mais fortes e isso se devia ao seu Charizard. Dizia-se que seu Charizard era apenas mais fraco que o Charizard de Ok. Boa decisão.
Eu ligaria para ela e você pode reservar um voo para amanhã. Agora você está se preparando para a liga. Se precisar de sessões de treinamento, me avise. Eu arranjaria algo para você, disse Ok. Axel ficou muito grato. Ok disse isso porque sentia que não tinha feito quase nada para Axel. Ele tinha dado a Axel alguns recursos como TMS e poções e também abriu algumas portas para ele, mas ele não tinha feito nada pessoalmente. Ok pensou que agora era a hora de levar a sério o treinamento e o bem-estar de Axel. Eles conversaram por algum tempo e foram para seus quartos de hotel. Foi um dia muito cansativo para eles. Trinque, 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 trinque. Olá, disse uma voz doce. Oh, oi, Elizabeth. Como você está? Você precisa aprender a cumprimentar, Ok. E por que você está me ligando tão tarde da noite? Só algumas informações, nada mais. Meu sucessor está vindo para seu vale charisífico amanhã. Quero que você o receba bem. O Charizard dele veio do seu vale. Claro, eu sei sobre ele. Eu sei sobre cada Charmander que deixou o vale. E Dragon ficaria feliz em conhecê-lo. Eu não tenho tanta certeza sobre Charizard. Você conhece a natureza de Charizard e como ele age quando seus descendentes são evoluídos para Charizard. Oh, eu sei sobre isso. Acho que o Charizard dele precisa de alguma competição e um bom tapinha na cabeça. Ele precisa aprender como um Charizard luta. Não se preocupe. Vou dar-lhe uma ótima recepção, disse Elizabeth com um sorriso maligno. No dia seguinte, Axel estava tendo um dia muito cansativo. Ele odiava viagens de avião porque não podia treinar aqui e isso o deixava muito cansado. Como ele estava na fronteira da região de Kanto e Johto, não demorou muito para chegar lá. Eram 14 horas de voo e agora parecia normal para ele. O mundo Pokémon era muito grande comparado à Terra. Um voo de 14 horas era considerado uma viagem curta. Axel pousou na cidade mais próxima e começou a procurar direções. Era sua primeira vez na região de Johto e a vibe era completamente diferente da região de Kanto. A cultura, os vestidos que as pessoas usavam e a maneira como as pessoas falavam. Tudo era um pouco diferente da região de Kanto. Axel nunca pensou que a cultura e a tradição da região de Kanto e Johto seriam diferentes. Isso nunca passou pela sua cabeça antes. Com licença. Uma jovem sentiu um toque em seu ombro direito. Ela se virou para trás e viu um garoto mais novo, de cerca de 14 anos, com cabelos longos prateados, costas retas e um boné de pokébula chamando A. A menina tinha cabelos longos e rosados, rosto claro, pernas longas e um rosto bonito. A menina ou mulher estava por volta dos 20 e tantos anos. Sim, posso ajudar em alguma coisa? Perguntou a mulher. Sim, você pode me dizer onde eu teria que ir para Vale Charisífico? Perguntou o garoto. Sim, você vê aquela montanha enorme ali? Aquele é o Vale Charisífico, disse a mulher. Mas qual é o caminho para chegar lá? Não há rotas. Você teria que andar no seu Charizard para chegar lá. Lembre-se, você precisa ter um Charizard se quiser ir lá. Você não parece estar por aqui. Eu sou Clair, a propósito. Clair Whitney. Whitney? Você quer dizer o líder de ginásio de Cidade Vara de Ouro? Perguntou o garoto de cabelos prateados. Na verdade, esse é meu primo mais velho. Mas sim, eu sou da família Whitney. Quem é você? Eu sou Axel Blaze. Então, Axel, você é novo na cidade? Na verdade, sou novo na região de Johto. Eu queria ir para Vale Charisífico. Eles não deixam ninguém lá, você sabe. A menos que você tenha uma recomendação. Realmente. Sim, você pensou que Vale Charisífico é um lugar público? Você tem muito a aprender. Por que não sentamos em um café e conversamos? Estou livre por 1 hora. Isso seria muito legal. Obrigado, disse Axel. Whitney era um grande nome na região de Johto. Eles eram os únicos produtores de leite Milton no mundo inteiro. Não apenas na região de Johto, mas no mundo inteiro. Milton era basicamente os nativos da região de Johto e foi assim que eles conseguiram monopolizar esse negócio. Eles também tinham a autoridade exclusiva de Milton na região de Johto. Isso significava que nenhum outro treinador poderia ter Milton sem sua permissão. Isso era enorme. Milton era basicamente o melhor Pokémon para a produção de leite. Havia outros Pokémon como Gogoat, mas seu leite não era tão nutritivo e delicioso quanto o de Milton. Então a família Whitney era uma das famílias mais ricas do mundo inteiro. Então, o que era um membro da família Whitney entrando no aeroporto sem nenhuma segurança? Isso interessou um pouco Axel. E por que ela revelaria sua identidade a um estranho? Axel era um grande nome na região de Kanto, mas não em outras regiões, especialmente na região de Johto, pois a região de Johto fez de tudo para diminuir o ritmo do novo prodígio da região de Kanto. Ele se tornou mundialmente famoso durante suas evoluções e as notícias sobre ser o sucessor de Ok, mas isso foi há muito tempo. Eles foram a um café. O café tinha menos pessoas por perto e parecia muito de alta classe, como esperado da família Whitney. Clair parecia ser uma cliente regular e pediu alguns pratos e um café. Posso te fazer uma pergunta? Perguntou Axel. Sim, por favor. Por que um membro da família de uma poderosa família Whitney está se apresentando para mim? Quero dizer, vocês são a família mais rica da região de Johto. Ha. Eu disse algo errado? Não, você está certo. Veja Axel, a família Whitney é uma família muito grande. Temos cerca de 120 membros na família. Eu sou de uma família secundária. Não sou tão importante. Sério? 120 membros? Isso é muito. Vocês também têm famílias filiais? Bem, nós controlamos a produção de leite Milton do mundo inteiro. Precisamos ser uma grande família para fazer isso. Temos 5 famílias filiais e uma família principal, e a razão pela qual me apresentei é simples. Posso dizer que você é um treinador poderoso e genuíno. É bom ter conexões com uma pessoa assim e também gosto de ajudar crianças como você que são novas na região de Johto. Obrigado. Então, sobre Vale Charisífico, você tem alguma recomendação? Se não, eu poderia te escrever uma. Mas você precisa ter um Charizard para ir para Vale Charisífico. Eu tenho uma recomendação, eu acho. Ok me disse que falaria com Elizabeth sobre isso.
Você quer dizer o mestre Pokémon Ock? Sim. Então, você é o Axel Blaze? O sucessor? Sim, seria eu, disse Axel com um sorriso. Ele se sentia tímido quando as pessoas falavam com ele sobre a parte do sucessor. Vó, então eu realmente tive sorte hoje. Você precisa vir visitar minha família algum dia. Eu adoraria, mas estou muito ocupado agora. Eu viria depois de entrar na região de Johto para desafiar academias e Elite 4 e quem sabe, o campeão. Eles começaram a conversar por 1 hora e agora era hora de Clair seguir seu próprio caminho. Eles trocaram números e Axel agora iria voar para Vale Charicífico. Foi estranho encontrar um membro da família Whitney aqui no aeroporto. Deve ter sido sorte do protagonista ou algo assim. Ele foi um pouco longe da área das pessoas e chamou Charizard. Roarron. Esse era o estilo de Charizard. Rugir quando era chamado. Charizard, precisamos ir lá para Vale Charicífico. Você quer conhecer seus pais? Charizard não estava muito animado para conhecer seus pais. Ele nunca os havia conhecido antes e havia considerado Axel como seu pai e Gogoat como sua mãe. No entanto, ele queria conhecer o poderoso Charizard e batalhar com eles. Axel percebeu porque esse lugar era chamado Vale Charicífico. Era alto nas montanhas e só se podia chegar lá voando. Suas rotas eram feitas de tal forma que apenas um Charizard poderia ir até lá com segurança. Outros Pokémon do tipo voador também poderiam ir até lá, mas a alta temperatura foi projetada de tal forma que apenas Charizard era considerado um passeio seguro. Depois de voar por 2 horas, eles finalmente chegaram ao Vale Charicífico. Era chamado de vale porque era coberto por montanhas e colinas. O lugar também era coberto por um grande corpo de água. A estátua icônica de Charizard cobria todo o vale. Era muito grande e uma visão para se ver. Axel tinha visto em anime, mas vê-lo na realidade era algo completamente diferente. Assim que Axel pousou perto dos portões, os guardas se aproximaram dele para perguntar sua identidade. Olá, meu nome é Axel Blaze. O mestre Pokémon Ock me disse para encontrar Elizabeth aqui, disse Axel. Ele usou o nome Ock porque não queria problemas. Sim, fomos informados sobre isso. Por favor, entrem. Eu os levarei até Senhora Elizabeth, disse um dos guardas. Um Charizard estava atrás do guarda. Até os guardas tinham Charizard no Vale Charicífico. Isso mudou a visão de Axel sobre o Vale Charicífico. O Charizard não estava emitindo nenhuma aura, então era difícil dizer o quão forte ele era, mas Axel sentiu que era um Pokémon poderoso. Seu Charizard também estava medindo a força deste Charizard. Axel já disse para ele não lutar desnecessariamente, caso contrário, seu Charizard era famoso por escolher esses tipos de lutas. Axel seguiu o guarda. Era como se houvesse uma cidade inteira lá fora. A cidade de Charizard. Axel nunca tinha visto tantos Charizard em sua vida. Alguns deles estavam apenas dormindo na grama. Alguns deles estavam treinando na água. Havia alguns deles no campo de treinamento. Todos eles pareciam muito fortes. Se isso fosse um jogo, Vale Charicífico era uma área de nível de chefe. Havia alguns Charmander fofos jogando juntos. Axel realmente amava a inocência deles. No extremo leste do vale, havia uma montanha alta. O vulcão estava saindo dela. Então foi isso que fez com que tudo ficasse tão quente, pensou ele. Senhor guarda, que lugar é esse? E quando o vulcão vai parar? Perguntou Axel. O guarda deu um breve sorriso e disse, o vulcão nunca para aqui. Aquele lugar é muito importante. É onde vive o Charizard mais forte. Mais forte? Sim, o mais forte. Charizards no vale têm uma hierarquia. A hierarquia depende da força deles. Quanto mais forte um Charizard é, mais respeito e facilidade são fornecidos a ele. Axel ficou chocado quando ouviu isso. Charizard era um Pokémon que tinha muito orgulho. Então, como um Charizard poderia respeitar outro Charizard, quando o fraco também tinha seu orgulho? Axel conhecia a natureza de Charizard porque ele tinha uma. Ele ficou surpreso com a forma como Elizabeth mantinha aquele lugar vivo. Eles caminharam por mais 10 minutos e chegaram a uma casa. A casa tinha 3 andares e eles chegaram ao 3º andar. Toque, toque. Entre disse uma voz feminina. Ambos entraram na sala. Axel podia ver uma sala com um interior de escritório. Havia uma mesa, algumas cadeiras, alguns equipamentos eletrônicos, um armário cheio de livros, 2 sofás e algumas flores no vaso. Mãe, eu trouxe Axel Blaze. Oh, muito obrigada, Gordon. Você pode ir embora. Axel, por favor, venha sentar aqui, disse a mulher. Axel foi sentar-se no lado oposto. Então, ouvi muito sobre você. Você é um dos jovens prodígios da região de Canto, disse Elizabeth. Ele já sabia quem ela era. Ela era Elizabeth, a zeladora e dona deste vale. Obrigada, senhora. Bem, Ock disse muitas coisas boas sobre você. Você se saiu muito bem e aquele velho dificilmente fala algo bom sobre alguém. Presumo que você veio aqui para treinar seu Charizard, disse Elizabeth. Sim, Ock me disse que seria uma boa experiência para meu Charizard. Ele está certo. Antes de entrar na parte do treinamento, tenho que contar a vocês o significado deste lugar e por que este lugar foi formado. Vale Charicífico é um lugar que é propriedade da minha família. É um lugar onde Charizard vive e treina. Nenhum Charizard pode vir aqui para treinar. Você deve cumprir muitas condições para isso. Você passou por todas as condições devido a Ock e seu Charizard é filho do meu Charizard. Então eu tenho uma queda por você. Obrigada pela oportunidade, senhora. De nada.
Vale Charizífico tem uma hierarquia. O Charizard mais forte aqui é o meu Charizard, que é um poderoso Pokémon de nível mestre. Nível de mestre? Perguntou Axel com uma voz surpresa. Sim, você pensou que só Ok tinha um Pokémon de nível mestre? Há muitos jogadores escondidos aqui. Eu sou um deles. Eu só não gosto de me tornar um mestre Pokémon. Essa era uma informação completamente nova para Axel. Ele nunca pensou em sua vida que outros treinadores também pudessem ter um Pokémon de nível mestre. Bem, Ok tinha vários Pokémon de nível mestre, então ele ainda era o melhor. Primeiro, deixe-me explicar a hierarquia do Vale Charizífico. Capítulo 404. Vale Charizífico opera em um sistema hierárquico. A hierarquia é focada nas classificações de Charizard. A classificação começa com a classificação rara, classificação elemental, classificação pseudo-rei, classificação rei, classificação pseudo-campeão, classificação campeão, classificação mestre e finalmente classificação deus. Por exemplo, seu Charizard está na classificação pseudo-rei. Ele teria que lutar e desafiar o melhor da classificação pseudo-rei. Se vencesse, estaria na posição mais alta da classificação pseudo-rei. Ele receberia um número variável de benefícios por atingir essa posição. Quando ele subir para o posto de rei, ele começará a batalhar as 10 primeiras posições do Charizard de posto de rei. Um Charizard de posto de pseudo-rei também pode desafiar o Charizard de posto de rei. Se ele vencer a batalha, ele substituirá a posição do Charizard de posto de rei. No entanto, isso é muito raro. Ele começaria a obter muitas recompensas, um ambiente melhor para viver conforme ele fica mais alto nessas 10 primeiras posições e assim por diante. Todos os Charizard vivem na montanha que você está vendo nas minhas costas. Eles poderiam vir aqui para treinar, mas a montanha significa seu status. A montanha é feita como uma pirâmide. Há infraestrutura dentro da montanha. Os escalões mais baixos vivem no lado inferior e os escalões mais altos vivem no lado superior. Viver no lado superior tem muitas vantagens para Charizard. Eu só treino Charizard quando eles têm um problema no treinamento. Na maioria das vezes, eles treinam a si mesmos e Charizard tem muito orgulho de pedir conselhos de treinamento para mim. Você pode deixar seu Charizard aqui e chamá-lo quando quiser. No entanto, você teria que pagar uma certa quantia. O aluguel é de 1 milhão de Pokédólares todo mês para um Pokémon de classificação pseudo-rei. Elizabeth deu uma longa explicação de como as coisas funcionavam por aqui. Axel entendeu a essência. Era um ambiente faminto por poder e era perfeito para um Pokémon como Charizard. A taxa de 1 milhão de Pokédólares por mês parecia um pouco alta para Axel. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Perguntou Axel. Sim, por favor. Eu encorajo você a perguntar mais, disse Elizabeth. 1 milhão de Pokédólares todo mês vale a pena para meu Charizard. Porque se vale, então não tenho problema algum. No entanto, se meu Charizard não conseguiu obter tais benefícios, então preciso de uma segunda opinião. Não posso dizer exatamente o quão bem você treinou seu Charizard até agora e então não posso dizer com certeza que seu Charizard cresceria mais vivendo aqui. No entanto, eu poderia lhe dar os dados. Até agora, temos milhares de treinadores que vieram aqui para treinar seus Charizards. No entanto, nenhum deles reclamou dizendo que o retorno não foi bom. Então, por que você não verifica todas as coisas por aqui e toma sua própria decisão? No entanto, pessoalmente, acho que você deveria tentar, disse Elizabeth. Axel pensou em tentar. A pior coisa que poderia acontecer com ele era perder 1 milhão de Pokédólares. Ele estava pronto para correr o risco. Axel acumularia uma grande quantia de dinheiro depois que o acordo para vender os recursos da floresta da cidade de Akone fosse finalizado. Eu concordo em manter Charizard aqui por algum tempo, disse Axel. Essa é uma ótima decisão. Antes de ir ao encontro do campo de treinamento e seus parceiros na classificação pseudo-rei, seu pai e sua mãe adorariam vê-lo. Sim, vamos fazer isso. Ele também está animado para conhecê-los, mentiu Axel. Charizard estava apenas pensando em se fortalecer aqui. Ele não tinha nenhum apego emocional com seu pai e mãe biológicos. Ótimo, então vamos para um campo de treinamento, disse Elizabeth e Axel começou a segui-la. Axel e Elizabeth chegaram a um campo de treinamento. Havia muitos campos de treinamento no vale. Este era um campo de treinamento normal com pedras e areia por todo lado. Axel viu que eles estavam no campo de treinamento número 8. O tamanho do campo de treinamento era similar ao estádio de batalha no ginásio. Era um tamanho padrão. Elizabeth pegou 2 bolas de cores desconhecidas e as jogou no ar. Maria, Dante e Sion. Apareceram 2 pokémons grandes e enormes. Roar. Rugido. Eles rugiram do alto de seus pulmões. Eles eram Hydreigon e Charizard. Hydreigon era a mãe e Charizard era o pai. Quando um Pokémon de espécies diferentes acasala, a criança seria da espécie mãe ou da espécie pai. Havia uma chance maior de a criança ser da espécie mãe, mas houve alguns casos em que a criança era da espécie pai. Este foi o caso. Olhe para o nosso filho, Dante. Ele cresceu muito e se tornou muito poderoso, disse Marie, o Hydreigon. Ele chegou perto do Charizard de Axel e o cobriu com suas asas. Ele começou a cheirar Charizard com seus 3 narizes dando vários beijos em Charizard. Charizard estava em uma situação embaraçosa. Ele considerava Axel como seu pai e Gogoat como sua mãe. No entanto, ele nunca tinha sido acostumado a tanto amor e cuidado. Esse era o amor de uma mãe e Charizard estava sentindo isso pela primeira vez. Ambos estavam acima do nível rei. Marie, o Hydreigon era um Pokémon de nível campeão e Dante, o Charizard era um Pokémon de nível mestre. Então, obviamente, ambos podiam falar. Enquanto isso, o Charizard de nível mestre não estava feliz como Marie. Ele soprou o nariz e saiu fumaça quente. HMFF. Ele ainda está fraco, muito fraco. Ele precisa de treinamento adequado. Eu vou mostrar a ele o quão poderoso um Charizard pode se tornar, disse Dante, o Charizard. Essa era a famosa natureza da espécie de Charizard. Ele teria até uma rivalidade extrema com seu filho. Ele só se importava com poder e autoridade.
Não seja tão duro com nosso filho. Nenhum ferimento sério, disse Marry como se estivesse aceitando a luta que se aproximava. O Charizard de Axel também sabia o que aconteceria. Ele tinha que lutar contra seu pai para mostrar quem era o chefe. Ele era um Pokémon inteligente e sabia que não tinha chance de vencer um Pokémon de nível mestre, mas Charizard iria desistir? Claro que não. Axel, Marry e Elizabeth se afastaram um pouco para ver a batalha que se aproximava. Charizard, não vamos vencer esta batalha. Mas não vamos recuar. Dê tudo de si e vamos mostrar ao seu pai do que somos feitos, encorajou Axel. Ele respondeu com um rugido elétrico. Chamas saíam de sua boca como se dissesse a todos que ele não recuaria. Eu serei o árbitro da batalha. Charizard sem ferimentos graves. Apenas ensine seu filho, o céu acima do céu. Apenas faça-o perceber que deve superar seu limite, disse Elizabeth. Agora estava confirmado que Elizabeth não iria interferir na batalha e isso era uma boa notícia. Mas um Pokémon de nível mestre precisa da ajuda de seu treinador? Axel não sabia a resposta para essa pergunta, mas se ele fosse adivinhar, a resposta seria não. Dante não tinha escamas de dragão sobre ele como o Charizard de Oak, sinalizando que ele era muito mais fraco. No entanto, isso não significava que ele era mais fraco do que um Pokémon de classificação pseudo-rei. Ambos se prepararam para suas posições. Dante estava muito relaxado agindo como se tivesse vindo aqui para assistir a um filme com pipoca. O Charizard de Axel estava tenso. Vocês dois estão prontos? Perguntou Elizabeth. Sim, que a batalha comece. Charizard primeiro use Dança do Dragão, gritou Axel. Charizard começou a dançar de uma forma estranha. Dê o seu melhor, garoto. Estou esperando, disse Dante. Parecia que Dante não iria interferir no aumento de poderes de Charizard. Natureza típica de Charizard, pensou Axel. Charizard, use mais 2, Dança do Dragão, Tambor do Ventre e Dia Ensolarado, gritou Axel. Essas foram todas as mudanças de status que ele teve. Dança do Dragão aumentaria o ataque e a velocidade do usuário e no momento ele só poderia usar 3, Dança do Dragão. Tambor de Barriga diminuiria seu HP em 50%, mas aumentaria seu ataque ao máximo. Charizard começou a bater no peito com a mão e as garras. Vários ferimentos e arranhões apareceram, mas ele não se importou. Ele só queria provar a si mesmo. Seu poder de ataque havia aumentado para um nível recorde e agora ele estava pronto para atacar. Charizard, use Armadura de Fogo e agora combine ataque de asa e asas de fogo. Use seu poder total. O aumento no poder de Charizard de toda a preparação podia ser sentido em seu rugido. Ele rugiu do alto de seus pulmões. Suas asas começaram a brilhar primeiro em luz branca. O brilho cobrindo suas asas parecia uma lâmina. Então a cor do brilho mudou para laranja e depois vermelho. Havia uma mistura de brancura dentro do brilho. Axel, Elizabeth e Dragon podiam sentir o poder do ataque. Ele voou alto no céu e mergulhou para atacar Dante. Sua asa direita que estava brilhando em vermelho e branco estava agora pronta para atacar Dante. Bang! O som do impacto foi muito grande. Axel podia sentir a vibração do chão por aquele ataque. A pressão do vento do ataque o empurrou para trás, embora ele estivesse tentando usar casaco de aura. Axel tentou usar o casaco de aura, o máximo que pôde e... o anfitrião aprendeu com sucesso o casaco de aura. Ele nunca pensou que aprenderia esse movimento dessa forma. Ele estava feliz com isso. A poeira, areia e pedras voavam ao redor do impacto. Essas pedras e areia voavam aqui e ali sem nenhum propósito. Axel teve um novo pensamento naquele movimento. Ele pensou em pensar sobre isso depois da batalha. A poeira estava lentamente começando a baixar e estava lentamente ficando visível quando uma forte rajada de vento veio e limpou toda a poeira e detritos. Isso foi feito por Dante. Axel teve que usar todo o poder de casaco de aura e aura resistência para bloquear aquele simples balanço de suas asas. Todos eles puderam ver que Dante não estava nem um pouco machucado. Havia alguns arranhões onde o impacto tinha acertado, mas eram só isso. Quão ridiculamente defensivo é esse Pokémon, pensou Axel. Ele conseguia a diferença entre as classificações e era enorme, mas nem mesmo receber um ferimento simples de tal ataque. Pokémon de classificação mestre era outra coisa. Axel também podia ver que Charizard estava incrédulo. Esse era seu ataque de poder total com todos os movimentos de status combinados. Como isso não poderia ter efeito? Charizard, não desanime. Prepare-se para um segundo ataque. Use lança-chamas, disse Axel. Charizard recobrou a razão e disparou um poderoso lança-chamas bem no rosto de Dante. Nenhuma reação. Nenhum ferimento. Charizard então começou a usar vários ataques, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Sua saúde já havia diminuído em tambor de barriga, e Axel também havia dito para ele usar energia solar, mas não havia nada. Charizard, pare o poder solar. Agora é hora. Use combustão. Fogo saiu de seus arredores e agora estava coberto por fogo. A temperatura do campo de treinamento havia subido a um grau exponencial. Se Axel não tivesse aprendido casaco de aura, sua pele teria começado a queimar, embora ele estivesse muito longe agora. Jin, o casaco de aura subiu para 2. Jin, o casaco de aura subiu para o nível 3. Jin, o casaco de aura subiu para o nível 5. Jin, a pressão da aura subiu para 12. Várias notificações estavam perturbando a visão de Axel, mas Axel não se importava com isso. Seu foco estava apenas na batalha. Metade do campo de treinamento ao redor de Charizard começou a queimar e Axel viu que a areia também começou a evaporar. Esse era o poder de combustão. Charizard usou combustão, masterizado, pela segunda vez e desta vez Axel finalmente conseguiu ver tudo isso em glória. Combustão potencializou ataques do tipo fogo e a maioria de seus ataques eram do tipo fogo. Charizard, agora use corte de ar. Charizard começou a bater suas asas e vários golpes de ar saíram de suas asas e agora estavam vindo para Dante.
Os golpes pareciam uma versão sólida de golpes de espada. Como a temperatura do campo de treinamento estava muito alta e tudo estava pegando fogo, a cor dos cortes começou a mudar para laranja e... Jin! O golpe aéreo de Charizard subiu para o nível 40. Agora ele contém energia do tipo fogo. O poder do ataque foi massivamente aumentado. Devido ao efeito de dia ensolarado e combustão, o poder do ataque foi muito grande. Várias explosões surgiram. Ninguém sabia o que tinha acontecido com Dante, mas Axel sabia que estava tudo bem. E Axel estava certo. O número de arranhões aumentou, mas foi só isso. Os arranhões pareciam algo que alguém veria se passasse um prego pontudo em aço duro. Destruiu a superfície lisa, mas foi só isso. Charizard, vamos com tudo. Primeiro use dia ensolarado, depois ataque de asa, asas de fogo e finalize tudo com carga de fogo, disse Axel. O efeito era dia ensolarado, estava quase acabando. Então ele disse para usá-lo novamente. Normalmente Charizard combinaria ataque de asas e asas de fogo e atacaria seus oponentes. Combinar 2 movimentos não era uma tarefa fácil. Charizard fazia isso há tanto tempo que estava confortável com isso. Mas ele nunca havia combinado 3 movimentos de uma vez. Os movimentos eram como água e o corpo era como um recipiente. Alguém poderia aumentar a água adicionando mais, mas se o recipiente não pudesse recebê-la, então não teria utilidade. A água seria apenas desperdiçada. A onda de poder da combinação de 3 movimentos com dança do dragão, tambor do ventre e chama seria tão alta que Charizard talvez não conseguisse aguentar tudo. No entanto, Axel sabia que Charizard tinha uma base forte e não sofreria nenhum ferimento sério. Era por isso que uma boa base era essencial para qualquer Pokémon. Charizard seguiu todas essas coisas, uma por uma. Primeiro foi dia ensolarado, depois ataque de asas e asas de fogo. Ele avançou em direção a Dante com carga de chamas e... o impacto e o efeito desse ataque foram muito altos comparados a antes. Esse pode ser o ataque mais forte de Charizard até agora. Se houvesse um Pokémon normal de classificação Pseudo-Rei, ele teria sido dizimado. Axel não sabia o resultado desse impacto. Charizard já estava com a saúde baixa devido ao tambor de barriga, e ataques físicos constantes como esse também estavam drenando sua saúde pouco a pouco. Ele não sabia se Charizard estava bem ou não, mas queria saber a extensão do dano daquele ataque. Axel esperou pacientemente que a poeira e os destroços baixassem. E ele ficou surpreso. Capítulo 405. Axel viu que Charizard estava completamente drenado e agora não conseguia lutar. Ele olhou para Dante e viu que ele tinha recuado 2 passos. Havia alguns arranhões em seu peito. Havia um leve sangue em seu peito, como um pequeno ferimento de faca de cozinha, mas era só isso. Deve ser lembrado que o poder desse ataque foi muito alto comparado aos confrontos anteriores. O que estava atacando era o Charizard de Axel e o que estava ferido e incapaz de lutar também era o Charizard de Axel. Axel foi até Charizard e deu um tapinha em suas costas. Charizard já havia desativado combustão, mas sua pele ainda estava queimando, já que ele estava tão próximo, mas ele não se importava com isso. Tudo o que ele se importava era com o estado mental de Charizard. Você fez um bom trabalho e deveria estar orgulhoso disso. Sim, perdemos, mas ainda somos jovens e temos muito tempo para chegar a esse estágio. Não se subestime. Volte para a bola e descanse, disse Axel e chamou Charizard na Pokébola. A temperatura do campo de treinamento caiu repentinamente e começou a cair ainda mais com o tempo. Elizabeth se aproximou e espalhou o extintor de incêndio em Axel. A pele de Axel estava literalmente queimando por estar perto da cena da batalha. Palmas, palmas, palmas. Estou surpresa e feliz em saber que você treinou seu Charizard a esse nível, disse Elizabeth. Sim, você realmente fez um bom trabalho. Eu deveria agradecer por isso, disse Marley Dragon. Ele ainda precisa trabalhar e treinar duro. Ele precisa jogar fora essa arrogância, respondeu Dante o Charizard. Dante ainda tinha a expressão de pai zangado estampada no rosto. O que você quer dizer com surpreso? Bem, muitos treinadores jovens querem treinar seus pokémons rápido. Eles querem resultados rápidos e querem pokémons de rank mais alto. Então, eles nunca se concentram na fundação do pokémon, e isso é muito triste porque faz uma grande diferença nos estágios posteriores. Você fez um bom trabalho em levantar sua fundação. Eu posso ser capaz de treiná-lo e torná-lo mais forte, e mais rápido e aumentar seu conhecimento sobre como um Charizard lutaria. Mas se a fundação fosse ruim desde o começo, ele não se levantaria, não importa o quanto tentasse. Eu também adorei os novos movimentos que ele aprendeu. Era muito mortal e prático. Não tenho muito a dizer. Apenas treine-o mais em movimentos do tipo dragão também. Eu podia sentir que ele tinha alguma energia do tipo dragão escondida bem no fundo. Eu nunca tinha sentido algo assim antes em outro Charizard, disse Marry. Marry estava falando sobre seu potencial de poder oculto, porque o poder oculto de Charizard era do tipo dragão. Axel pensou em discutir isso longamente com Marry e Elizabeth. Talvez ele pudesse descobrir algo. Todos olharam para Dante em busca de mais conselhos. Axel podia ver que ele não queria dizer nada, mas vendo que seu treinador também estava olhando para ele, ele teve que dizer. Eu diria novamente. Ele é fraco, muito fraco. Não estou dizendo que ele é um Pokémon fraco, mas ele é um Charizard fraco, disse Dante. Axel deixou isso penetrar em sua mente. Era um pensamento profundo, e ele nem sabia o que isso significava. Eu entendo o que Dante está dizendo. Você o treinou bem, mas não o treinou como um Charizard treinaria e lutaria. Não se preocupe, ele aprenderia aqui. Vamos, eu te levo a algum lugar, disse Elizabeth. Todos eles começaram a seguir Elizabeth e chegaram a um lugar estranho. Axel podia dizer que era um campo de treinamento porque dizia campo de treinamento número 3, a bordo, mas todas as coisas eram diferentes aqui. Todos os equipamentos aqui foram colocados e pendurados no ar. Havia pedras pontudas no chão.
Nenhum desses equipamentos seguia um padrão linear. Axel, você também deve ter em mente que Charizard não é apenas um Pokémon do tipo fogo, mas também um Pokémon do tipo voador. É verdade que o fogo está profundamente dentro de seu DNA. Nenhum Charizard gostaria que sua maestria central fosse do tipo voador, mas o tipo voador ainda está dentro dele. Este campo de treinamento treinaria seu estilo voador, velocidade de voo e estratégias de voo. Um Charizard teria que passar por aqui sem bater em nenhum lugar. Chame seu Charizard primeiro, disse Elizabeth. Axel jogou a bola e Charizard saiu. Charizard estava ferido em vários lugares, especialmente nas asas e no peito. Suas asas estavam feridas porque ele dominou suas asas com todos esses ataques e atingiu Dante. Como Dante não estava ferido e se recusou a se mover do ataque, o impacto do ataque o afetou. Ferimentos no peito eram devido ao tambor da barriga. Agora comece o campo de treinamento. Todos esses obstáculos no chão e no ar começaram a se mover em uma direção aleatória. Axel agora percebeu o quão bom era o campo de treinamento. Charizard poderia treinar não apenas seus movimentos do tipo voador aqui, mas também sua capacidade de voar. Primeiro ele teria que voar por aqui livremente sem ligar todas essas máquinas. Depois que estiver confortável para fazer isso, eu ligaria todas essas máquinas. Quando ele atingir um nível mais alto, eu poderia até aumentar a velocidade dessas máquinas. Somente meu Charizard, Dante, conseguiu limpar este campo de treinamento em seu nível máximo, disse Elizabeth. Já estou convencido de deixar Charizard ficar aqui. Você fez um ótimo trabalho, Elizabeth. Obrigada. Vale Charizífico foi construído muito sabiamente pensando em todas as coisas que Charizard deveria treinar. Existem outros campos de treinamento como este, deixe-me mostrar todos eles, disse Elizabeth. Antes disso, acho que devo mandar Charizard para um centro Pokémon. Ele está machucado. Não, você não deve fazer isso. Axel, para treinar um Charizard, você também deve ter uma mentalidade de Charizard. Se você começar a curá-lo em cada pequena ferida, sua confiança diminuiria e ele ficaria dependente desses centros de cura. Deixe-me dizer, tal Charizard não ficaria mais forte no futuro. Charizard é um dos poucos Pokémon não dragão que tem seu orgulho de dragão. Mesmo a maioria dos Pokémons do tipo dragão não são tão orgulhosos quanto Charizard. Se ele for orgulhoso, você terá que treiná-lo sem ferir seu orgulho, disse Elizabeth. O Charizard de Axel também estava ouvindo a discussão. Mas não haverá danos permanentes se continuar assim? Perguntou Axel. Não, não seria. Veja bem, Charizard poderia se curar de tal forma que não teria dano permanente e poderia se curar rápido se fosse treinado. Só que treinadores normais nunca o treinam dessa forma. Meu Charizard não ia ao centro Pokémon há mais de uma década e ele luta com outro Charizard o tempo todo. Vamos para o campo de treinamento número 1 para ver o porquê, disse Elizabeth enquanto caminhavam para o próximo campo de treinamento. O campo de treinamento número 1 ficava no lado mais alto da montanha. Assim que eles entraram no campo de treinamento, Axel ficou surpreso. O lugar estava queimando em fogo. Axel também podia ver um pouco de lava derretida no chão. O lugar estava realmente quente. Este é um lugar para onde um Charizard iria depois de ser gravemente ferido. Deixe seu Charizard ficar aqui por 30 minutos. Nós poderíamos esperar, disse Elizabeth. Axel disse ao seu Charizard para ir até lá e meditar. Apenas feche os olhos e comece a sentir como seu corpo está se curando. Tente se concentrar nisso, disse Axel. O fogo é uma parte importante do Charizard. Este fogo foi feito especialmente para curar e energizar um Charizard. Este campo de treinamento não só o curaria, mas também o deixaria confortável em usar ataques do tipo fogo, aumentando o poder e o uso de seus movimentos do tipo fogo. Eu diria que é o campo de treinamento mais importante para um Charizard, por isso é o campo de treinamento número 1. Também há níveis no campo de treinamento. Cada nível aumentaria a temperatura de fogo do campo de treinamento, disse Elizabeth. Eu tenho uma pergunta. Um Charizard não ficaria viciado em tal ambiente? Axel podia ver que seu Charizard estava gostando do ambiente. Era legal, mas um Pokémon também poderia ficar viciado em um lugar assim, e isso não era uma coisa boa. Você está certo. É por isso que apenas o Charizard que foi ferido gravemente é enviado para cá. É muito raro um Charizard vir aqui. Eu só queria que seu Charizard passasse por isso. Caso contrário, eu não o teria deixado entrar. Nossa pesquisa também mostra que um Charizard gravemente ferido é capaz de sugar todas essas energias do tipo fogo e seu domínio sobre ataques do tipo fogo aumenta em uma boa margem. Eles esperaram 30 minutos pelo Charizard de Axel. Elizabeth começou a falar sobre como eles treinam um Charizard aqui. Era realmente fascinante. No entanto, havia uma coisa que ficou na mente dele. Cada Pokémon tem seus próprios desejos básicos e intuição. A natureza de um Pokémon pode mudar com o tempo, mas seus desejos básicos e intuição nunca mudam. Eles estão escondidos, mas nunca mudam. Se você quer ser um bom treinador e quer que seu Pokémon seja poderoso, você teria que pesquisar esses desejos básicos, intuição e capitalizar sobre isso. Capitalizar sobre esses desejos, intuição daria a eles confiança e os deixaria acreditar que eles estavam certos de dentro de seus corações. Isso fortaleceria seu estado mental e também aumentaria seu poder físico. Isso aumentaria enormemente sua capacidade de luta. Axel nunca tinha pensado nisso dessa forma. Ele começou a pensar sobre isso e começou a acreditar que Elizabeth estava certa. Vamos tomar como exemplo o seu próprio time. Se alguém olhasse para Shedinja, perceberia que era um assassino bem treinado.
Ser um assassino estava em suas veias e sangue. Dava a sensação de que era perfeito em seu próprio domínio. No entanto, tal coisa não poderia ser dita sobre Mamoswine. Mamoswine era um Pokémon poderoso, não havia dúvida sobre isso, mas não parecia certo, como se houvesse algo faltando. Axel podia adivinhar o que estava faltando, mas ele queria pesquisar o suficiente antes de tomar uma decisão. Depois que Charizard saiu, Axel viu que a maioria de seus ferimentos estavam curados. Não estava perfeitamente curado como no centro Pokémon, mas a expressão de Charizard mostrou que ele estava feliz e contente com isso. Essa expressão surpreendeu muito Axel. Essas foram pequenas mudanças, mas quando ele curou Charizard em um centro Pokémon ou com uma poção, ele nunca mostrou uma expressão tão feliz e dominante. Axel não conseguia colocar em palavras, mas Charizard parecia estar mais próximo de seu eu primitivo. Simplesmente parecia certo. Axel percebeu que havia cometido um erro enorme em seus planos de treinamento. Ele se acalmou e começou a pensar: o que vem depois? Elizabeth começou a mostrar todos os campos de treinamento e seus significados. Um deles treinou seus poderes de fogo. Foi feito para aumentar o poder do poder de fogo e também ajudar Charizard a manipular energia do tipo fogo. Uma delas era aumentar a defesa de Charizard. Na vida real, Charizard tinha uma defesa incrível. Sendo um dragão falso, ele precisava ter uma boa defesa. Outro campo de treinamento focado em resistência. Resistência a movimentos super efetivos como movimentos aquáticos ou movimentos elétricos. Havia vários campos de treinamento para resistência. Outro campo de treinamento era para melhorar seu poder físico e outro era para aumentar seu poder especial. Havia muitos campos de treinamento. Cada um tinha seu próprio propósito. Axel podia dizer que o campo de treinamento foi feito com muita sabedoria. Já era noite quando terminaram de percorrer todos os lugares. Agora estavam jantando. Elizabeth começou a examinar o Charizard de Axel e disse: sua capacidade natural de cura caiu muito. Normalmente, ele já deveria estar completamente curado. Precisamos treinar muito seu Charizard nesse aspecto. Axel também queria deixar Pidgeot aqui para treinar no campo de treinamento de voo. Era perfeito para um Pokémon do tipo voador como Pidgeot. No entanto, ele decidiu contra isso. Pidgeot era apenas um Pokémon de classificação incomum e precisava aprender muito com Axel. Ele ainda era jovem e precisava amadurecer. Axel não queria deixá-lo nas mãos de outros. Charizard já estava amadurecido e agora podia pensar cuidadosamente por si mesmo. No entanto, esse não era o caso de Pidgeot. No dia seguinte, você acha que meu Charizard poderia derrotar o Charizard que ocupa a primeira posição no ranking de Pseudo-Rei? Eles estavam indo para a arena de batalha novamente. O Charizard de Axel era um Pseudo-Rei e teria que derrotar o Charizard que ocupa a primeira posição naquele posto para ser o topo daquele posto. Após vencer, ele também poderia desafiar alguns dos Pokémon de nível Rei, mas esses Pokémon de nível Rei teriam que aceitar a luta, o que era muito raro. Eu sei a resposta, mas qual a graça de contar antes mesmo da batalha começar? Lembre-se, você não pode ajudar Charizard nessa luta. Ele teria que lutar sozinho porque não seria justo, disse Elizabeth. O Charizard de primeira patente de Pseudo-Rei estava pronto para a batalha. Ele tinha uma longa e fina cicatriz no rosto, mostrando que era um Pokémon faminto por batalhas. Vocês dois estão prontos para a batalha? Perguntou Elizabeth. Ela havia decidido se tornar a árbitra dessa batalha também. Ambos assentiram com a cabeça. Os ferimentos do Charizard de Axel estavam quase perfeitamente curados e ele estava pronto para a batalha. Que a batalha comece. O Charizard de Axel perdeu a batalha. Charizard mantém a primeira posição. Axel chegou perto dele e viu que ele estava ferido e cansado. Não fique triste. Você deu tudo de si. Lembre-se, esse Charizard vem treinando aqui há muito tempo. Você o alcançaria em pouco tempo, disse Axel dando um tapinha em suas costas. Ele havia perdido 2 partidas seguidas e isso nunca tinha acontecido antes. Ele estava começando a questionar seu próprio poder. As palavras de Axel o acalmaram para pensar. Charizard foi uma grande batalha. Sim, você não venceu, mas a primeira posição não é dada a um Charizard fraco. Treine duro e desafie-o novamente, disse Elizabeth. Isso melhorou seu humor ainda mais. Ele estava determinado a treinar mais e bater nele. Elizabeth olhou para Axel e disse: veja, você e eu dissemos a mesma coisa, mas Charizard ficou mais motivado com meu discurso do que com o seu. E você é o treinador dele. O que eu quero dizer é que você também deve ter a mentalidade de um Charizard enquanto fala com ele. Uma simples mudança nas palavras pode fazer uma grande diferença em seu estado mental. Elizabeth não estava apenas treinando Charizard, mas também treinando Axel sobre como treinar Charizard. Ela era a treinadora mais completa que Axel já tinha visto. Não é de se espantar que ela tivesse um Charizard de patente mestre. A hora de deixar Charizard estava se aproximando. Axel nunca havia deixado nenhum de seus Pokémon por um longo período de tempo e isso era desconfortável até para ele. No entanto, eles tinham que crescer e aprender com o mundo também. Axel disse a Charizard o que faltava em estatísticas e maestria de movimento. Ele podia ver facilmente em suas estatísticas. Ele disse a Charizard para se concentrar mais no campo de treinamento de voo e no campo de treinamento de defesa. Ele também disse a ele para se concentrar em poder antigo. Jin,